Gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Silêncio nessa sala, meu Deus! Bom dia, Clélia. Bom dia, Clélia. Oi, Bom dia, Clélia. Tom! Bom dia. Bom dia. Com a gente. Bom dia. Bom, Bom dia. Bom mesmo. Obrigada, Tom, por aceito esse convite, por estar aqui. Né? Você ia adorar estar aqui, Tom. Hoje, a esta hora da manhã, já deve estar assim, uns 40 graus nessa Morada do Sol. Só nos Meu falta Deus. praia, porque o calor a gente já tem, viu, Tom? Muito Essa bom. região é quente, né, Clélia? Quente em todos os sentidos. Já vi aqui o pessoal bacana, já conversando, a gente já fez uma reunião prévia aqui com o pessoal da secretaria. E tamo junto, pode contar com a gente aí, com certeza. É um prazer poder estar aqui hoje falando com vocês, viu? Muito bom, obrigada. Então vamos lá, gente. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma ação formativa, hoje com o Tom Ferreira, que vai tratar conosco de metodologias ativas, essa forma de concepção de educação tão importante, que não é nova, né, Tom? Mas que ganha muito relevo e tem ganho muito relevo nos últimos tempos. E eu imagino, Tom, que agora, no pós-pandemia, que a gente descobriu as riquezas do uso de tecnologias de diferentes formas, né, ingressar, né, nesse campo, né, do conhecimento, dos recursos tecnológicos e o quão é importante as diferentes formas de conhecimento, né, que envolvam tecnologias, que envolvam aptidões, né, que envolvam um processo de descoberta de vários conhecimentos a partir do uso de recursos tecnológicos ou não, né, que estão aí no campo das metodologias, será algo absolutamente importante. Aqui na rede, a gente tem feito já há algum tempo, iniciamos um processo de descoberta disso, levamos, inclusive, alguns educadores para conhecer algumas propostas, mas a pandemia, né, cessou cessou a implantação do nosso da nossa primeira sala maker, que era o nosso objetivo, estávamos prontas aqui já para iniciar, mas não tem problema, né? No pós-pandemia a gente retoma de onde nós paramos para dar sequência a algo tão importante que certamente a gente está muito convencida aqui de que dará um ganho de qualidade para as aprendizagens das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, muito obrigada a todos os professores, a todas as professoras, educadoras. Estou aqui vendo Rosana, supervisora de ensino, Maria José, diretora, né? E eu tenho certeza que tem Patrícia Aquiles, a nossa formadora do ensino fundamental do CEDEP. Um beijo, Patrícia. Então, sem mais delongas, aproveito aí para cumprimentar e agradecer muito Patrícia Bertocchi, Márcia Castro, né, que fez o contato prévio com o Tom, o Adolfo, que nos sustenta nesses campos de inserção tecnológica. Então, com vocês, Tom Ferreira, né, que é essa pessoa absolutamente incrível, acho que a Patrícia ou a Márcia vão fazer uma apresentação mais robusta dele, né? Tive o prazer de conhecer o Tom há alguns anos, no âmbito da Undime, né, a nossa entidade aí dos dirigentes municipais de educação, e o Tom, vocês verão, para quem ainda não teve a oportunidade de vê-lo nos curtas do Faz Educação, o Tom é uma pessoa de um vasto conhecimento, e além disso tem uma forma de falar conosco que é algo absolutamente admirável, viu, Tom? Gosto demais do jeito que você fala, eu tenho visto quase todos os dias, né? Porque eu recebo no e-mail e tenho apreciado tudo que você tem falado, tenho aprendido muito com você. Então, eu reitero os meus agradecimentos por você estar aqui compartilhando dessa forma tão dinâmica, né, de apresentar o conhecimento para a gente. Obrigada, viu? Patrícia, Imagina, Márcia Clélia. Castro. Oi, bom dia. Eu já falei bom dia, né? Mas bom dia novamente. A Márcia me avisou que acho que ela está com um probleminha no computador dela, então não sei se ela conseguiu ingressar, que eu não tenho a visualização de todos aqui. Mas eu vou fazer, então, a apresentação. Eu dei uma enxugadinha no currículo aqui, viu, Tom? Mas só para o pessoal conhecer um pouco. Né? Pois é.
Então, o Tom é mestre em Ciências pela USP, pós-graduado em Ética e Valores e Cidadania pela Escola da USP, pós-graduando em MBA de Gestão de Pessoas pela Unisal, licenciado em Matemática pela Unesp, atua como consultor educacional e consultor de negócios e coordenador geral de projetos educacionais e soluções inteligentes, é formador de educadores na área de matemática, qualificação de gestores educacionais, ministra palestras, minicursos, colóquios em universidades, em empresas, redes municipais e estaduais de educação e tem como foco em pesquisa, formação inicial e continuada de professores, tecnologia e gestão pública. Então, acho que já passamos uns 20 minutos aí, não vou mais me prolongar, agradeço novamente, Tom, pela disponibilidade de abrir sua agenda 2 vezes, né? Hoje, na semana que vem, tem outro evento. 2 vezes! Pois é, e se dispor a contribuir com a gente para o nosso aprendizado. Muito obrigada, viu? Fique à Patrícia, vontade. eu que agradeço. Clélia, é um prazer, como eu disse, estar aqui na rede de Araraquara, mesmo que de maneira virtual, já podendo ter o contato aí com os gestores no dia de hoje. Vai ser um prazer poder voltar pela segunda vez, no dia 6, com certeza, com os professores, para a gente poder trocar um pouco de figurinha, né? A Clélia é uma parceira, a gente já se conhece há bastante tempo, sempre tivemos essa vontade, Clélia, vamos fazer um evento Araraquara, e aí veio a pandemia, mas a gente conseguiu, ó, a gente está aqui, mesmo que de maneira mesmo que de maneira virtual. Clélia, muito obrigado, viu? Vai ser um prazer, eu espero aí poder contribuir com os gestores, já vi aqui que tem pessoas que estão em Nova York, eu vi que a Dulce Bassi está lá, parece que a Dulce Bassi está lá em Campos do Jordão, assim, ó, aquele arzinho gostoso de Campos do Jordão, a Vanessa tomando esse ar, né, do espaço aí, o pessoal está procurando alguns lugares, a Patrícia lá em Nova York, delícia, né, bom a gente está em vários lugares e juntos ao mesmo tempo. E hoje a gente vai falar sobre metodologias ativas, né, eu já estou vendo várias pessoas aqui, Morgana, Ana Rô, Ada, Gisele, Reinaldo, Ana Paula. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje também, Márcia, Amine. E aí eu quero iniciar a minha atividade com vocês, Mirai também está aqui, estou vendo. Eu quero iniciar a minha atividade com vocês, na verdade, já vivenciando as metodologias ativas. Falar de metodologias ativas não faz sentido se nós não vivenciarmos as metodologias ativas. E quando eu falo de metodologia ativa, a primeira coisa que a gente tem que fazer de fato, Clélia e todo mundo que está aqui, oxigenar o nosso cérebro, né? A gente precisa oxigenar o nosso cérebro a todo momento. Nós que somos gestores aqui de educação infantil, trabalhamos com educação infantil, a gente sabe que quando a gente está conversando com uma criança de 5, 6 anos, no máximo 5 minutos ela presta atenção no que a gente está falando. Passaram-se esses 5 minutos, ela já vira para você e fala assim, ô tio, olha o lápis que minha mãe comprou para mim. Tem nada a ver com aquilo que você estava falando com ele. Ele perde a atenção muito rápido. Quando nós estamos com uma criança de 8, 9, 10 anos, ela tende a ter um pouco mais dessa atenção no que a gente está conversando. E nós, adultos também, nós também temos um tempo para prestar atenção quando a gente está conversando. Por que vocês acham que o tempo de aula padrão, ele é mais ou menos durante 45, 50 minutos? Por exemplo, o Fund 2, né? Quando a gente está lá no Fund 2, provavelmente aí no Fund 2, o tempo de aula de vocês é de 45, 50 minutos. É o tempo máximo que nós temos hoje, pensando que uma das metodologias que nós utilizamos é Brain-Based Learning, aprendizagem baseada no cérebro. Hoje nós sabemos como o cérebro aprende, e hoje nós sabemos, a partir do cérebro, qual é o tempo que nós temos para precisar de oxigenação de novo. Então, lá com os pequenos, eles têm uma plasticidade muito grande no cérebro, e é onde está se desenvolvendo, né? A gente sabe, a educação infantil é fantástica. E depois, com o tempo, as crianças vão crescendo e tal, mas eles precisam. Por isso que nós, o tempo todo, estamos reinventando a aula. A gente está conversando com os alunos e a gente percebe que muitos perdem a atenção no momento que nós estamos conversando com eles. E quando eu estou falando disso para vocês, por que eu estou falando disso com vocês? Imagina eu ficar aqui conversando com vocês durante 1h30, 2 horas, sem fazer oxigenação do cérebro. Não tem corpo que aguente, gente. Não tem corpo que aguente, não tem mente que aguente. Em algum momento, nós aqui iremos bocejar. E não é bocejar porque o conteúdo está desinteressante. É porque fisiologicamente o nosso corpo precisa de movimento. Então, nós já vamos começar com uma atividade de movimento que chama decolar,
aterrissar. Vocês vão perceber, eu vou fazer essa atividade com vocês, ela faz parte dos jogos divertidos. É um livro de uma das metodologias ativas de aprendizagem. Depois eu passo todas essas bibliografias para vocês. Então, nós vamos fazer agora o decolar aterrissar. Ô, Tom, como funciona o decolar aterrissar? Vocês vão perceber que é uma atividade que, inclusive, vocês conseguem fazer em HTPC com os professores, dar de ideia para os professores fazerem com os alunos, para os alunos fazerem em casa com os pais. É uma atividade livre de conteúdo. Eu posso trabalhar com língua portuguesa, matemática, história, geografia, educação física ou fazer perguntas pessoais. Vou fazer uma miscelânea de perguntas aqui com vocês. Como funciona o decolar aterrissar? Eu vou falar algumas premissas para vocês. Eu vou fazer aqui algumas afirmações. Se essa afirmação para você for verdadeira, você vai decolar da cadeira, ou seja, já dá uma espaçada aí onde vocês estão, e quem aí... Eu estou vendo aqui várias pessoas com a câmera ligada, então a gente vai conseguir aí ver as pessoas participando. Quem não está com a câmera ligada, eu vou confiar que vocês estão participando aí em casa, viu, gente? E quem puder ligar a câmera, liga a câmera aí para a gente participar junto dessa atividade que chama decolar aterrissar. Vou colocar aqui algumas premissas para vocês, então. Se essa premissa para você for sim, você vai decolar da sua cadeira. Se essa premissa para você for não, você vai continuar aterrissado na sua cadeira. Quem está aí em casa, tiver filho, marido, esposa, chama aí do lado para participar junto com vocês, porque é uma atividade para todo mundo participar. Então, se tiver alguém aí do lado de vocês, ao lado de vocês, pessoas aí na casa de vocês, crianças, colegas que estejam aí, chamem para participar junto com vocês nesse momento. Não tem problema, ela é livre de conteúdo. Então, vamos lá. Primeira premissa. Se for sim, vocês vão decolar. Se for não, vocês vão continuar aterrissado, ok? Primeira premissa. Eu trabalho na rede municipal de Araraquara. Sim, eu decolo. Ô, Tom, essa é sacanagem, né? Essa daí é para todo mundo ficar em pé, né? Essa eu fiz de sacanagem para todo mundo ficar em pé. Pode continuar em pé, gente. Pode continuar em pé. Quem ficou em pé, continua em pé. Quem ficou sentado, continua sentado. Vamos ver se vocês continuam em pé na segunda premissa. Eu faço aniversário em outubro. Quem faz aniversário em outubro, continua em pé. Quem não faz aniversário em outubro, pode sentar. Ó, algumas pessoas ficaram em pé, outras pessoas sentaram. Parabéns aos aniversariantes de outubro aí para vocês. Outra coisa, eu já assisti Maria do Bairro. Quem já assistiu Maria do Bairro, fique em pé. Quem nunca assistiu Maria do Bairro, pode ficar sentado. Ô, Tom, e se eu assistir um capítulo ou outro? Aí vocês vão ficar de coquinha, assim, ó, de cócoras. Fiquem de cócoras, quem assistiu mais ou menos Maria do Bairro. Eu já li a BNCC. Quem já leu a BNCC, fique em pé. Quem nunca leu a BNCC, pode sentar. E quem leu a BNCC mais ou menos, Tom? Ó, coquinha, cócoras. Outra coisa, a capital de Minas Gerais é Palmas. Se for sim, eu fico em pé. Se não, eu sento. Olha lá, todo mundo sentou. Não, né? A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, né, gente? Eu tenho filhos. Quem tem filhos, fica em pé. Quem não tem filhos, pode sentar. Quem tem filhos, fica em pé. Quem não tem filhos, pode sentar. Algumas pessoas ficaram em pé, outros sentaram. E por último, gente, eu torço para o Corinthians. Quem torce para o Corinthians, fica em pé. Quem não torce para o Corinthians, pode sentar. Tô vendo gente fazendo cara feia aí, ó. Tem gente que tá assim, ó, de coquinha, que não definiu ainda se torce para o Corinthians ou não. É isso mesmo? Pessoal, seguinte, ó. Podem sentar, por favor, agora. Eu fiz com vocês uma atividade que não demorou mais do que 5 minutos. Chama decolar aterrissar. Eu coloquei aqui premissas verdadeiras e premissas que para alguns podem ser verdadeiras, para outras podem ser falsas, né? Algumas premissas. Reparem, essas premissas que eu coloquei para vocês,
Eu fiz perguntas pessoais, eu perguntei quem faz aniversário em outubro, eu perguntei quem já assistiu um tipo de novela, mas eu também coloquei questionamentos relacionados ao nosso dia a dia de trabalho. Quem já leu a BNCC? Eu poderia colocar qualquer outro tipo de questionamento aqui, né? Imagine numa sala de aula, ou com as crianças, ou com os professores, numa reunião de HTPC, e a gente podendo fazer uma conversa com o Decolar Aterrissar, com algum assunto que nós estamos trabalhando com esses professores. Em virtude disso, os professores, com algum assunto trabalhando com os alunos, imagine ele fazer premissas verdadeiras e falsas sobre aqueles assuntos e trabalhar com os alunos de maneira... Reparem que é um vivo ou morto diferente, né? Chama decolar, aterrissar. Eu coloco premissas e com isso, gente, eu trabalhei com vocês nesse momento. Oxigenação do cérebro, vocês se movimentaram, então vocês oxigenaram o cérebro de vocês. Outra coisa que eu acabei de fazer com vocês aqui, muitos de vocês sorriram neste momento. Então, nós trabalhamos também essa questão de nós nos divertirmos com uma atividade que inicialmente poderia ser uma atividade de conteúdo em si. Então, nós trabalhamos alguns preceitos de habilidades socioemocionais. A gente se divertiu nesse momento. Por isso que esses jogos chamam jogos divertidos. Goof Games, né? Jogos divertidos. E aí, outra coisa, eu posso trabalhar qualquer tipo de conteúdo. Numa aula de história, eu acabei de falar sobre a história do Brasil com os alunos. Eu vou fazer algumas premissas verdadeiras e falsas sobre aquele texto que eu acabei de trabalhar com os alunos e vou fazer um decolar aterrissar com eles. Eu acabei de trabalhar um gênero textual com os meus alunos. Acabei de trabalhar o gênero textual jornal. Eu quero saber se os alunos internalizaram as características desse gênero textual. Faço um decolar aterrissar com os alunos. Acabei de trabalhar os conceitos das figuras geométricas com os alunos. Quero saber se eles internalizaram. Eu vou fazer um decolar aterrissar. Na educação infantil, estou trabalhando animais. Mostra a imagem de um animal e fala o nome de outro animal para fazer um decolar aterrissar. Estou trabalhando cores na educação infantil. Mostro uma cor e falo o nome de outra, se eu quero fazer os alunos decolarem e aterrissar. Enfim, gente, é livre de conteúdo. É um jogo divertido que eu trabalho oxigenação do cérebro, eu trabalho habilidade cognitiva, dependendo das perguntas que eu coloco, dependendo das premissas, que eu coloco, e também trabalho habilidade socioemocional. Eu vi vários de vocês sorrindo aqui neste momento, nesse início de fala nossa. Gostaram da atividade? Rápida, prática, fácil de fazer e conseguimos fazer com qualquer pessoa, professor, dentro de casa com pai, aluno, enfim, a gente consegue fazer com qualquer pessoa. E aí, gente, claro, eu preparei uma apresentação para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para nós iniciarmos essa fala sobre as metodologias ativas. Vocês me falam aí se está aparecendo a minha tela para vocês. Tá, né, Patrícia? Aparecendo a tela? Tá, sim. Ok. Então, nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, metodologias ativas. A Clélia, ela começou falando sobre a questão das tecnologias, né, que hoje a gente sabe que tecnologia sempre foi uma realidade para a gente, porém ela se tornou aí uma aliada do nosso dia a dia. Não é à toa que hoje nós estamos aqui dependendo da tecnologia para eu poder conversar com vocês. Mas eu tenho uma máxima, sabe, gente? Para mim, tecnologia não resolve o problema da educação. Aliás, nunca resolveu. A tecnologia ela se evoluiu muito no decorrer desse tempo. Hoje nós temos óculos para trabalhar a realidade aumentada. Antes, quem aqui já trabalhou com computador branco com disquete? Meu Deus, estou entregando a minha idade aqui, né? Todos nós conhecemos o computador branco com disquete. Depois vieram os computadores pretos com CD-ROM. Todo mundo tinha CD, lembra? Vou gravar um CD, vou gravar um CD. Depois vieram notebooks, vieram pendrives, hoje a gente tem tablets, hoje a gente tem... ninguém mais guarda em CD e nem pendrive, hoje todo mundo coloca nas nuvens. E, meu Deus, se chover dá até medo, porque vai cair tudo dessas nuvens, gente, muita coisa nas nuvens. Olha só que interessante o quanto a tecnologia já evoluiu e, na verdade, ela não resolve o problema da educação, porque os mesmos problemas que nós temos relacionados à educação, nós já temos há muito tempo e a tecnologia não resolveu. Por quê? Eu tenho essa máxima, porque tecnologia sem metodologia não faz sentido para nós, professores, que estamos lá na sala de aula, para nós, gestores, que estamos lá dentro de uma escola pública, municipal ou estadual,
se essa tecnologia não estiver aportada de uma metodologia. Então, quando eu falo de metodologias ativas, eu estou falando exatamente dessa questão metodológica para incluir e trabalhar junto essa questão da tecnologia em sala de aula. O GIS é uma tecnologia, o quadro negro é uma tecnologia, não é uma tecnologia digital, né? E o que está fazendo parte hoje das nossas realidades é a tecnologia digital. Então, quando a gente fala de toda essa questão metodológica, né, das metodologias ativas, que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, eu particularmente tenho um apreço muito grande por essas metodologias. Eu vou mostrar depois para vocês o porquê disso, né? Bom, para iniciar, então, gente, eu vou passar aqui para vocês, né? Acabamos de fazer o decolar, aterrissar, ó, tá aí na apresentação. Depois, gente, fiquem tranquilos que essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou mandar para o pessoal, para a Patrícia, para o pessoal terem esse material aí, para poder disponibilizar para vocês também, tá bom? Então, todo o material que eu apresentar aqui para vocês, fiquem tranquilos que esse material é de vocês. Eu sei que eu vi aí que no momento algumas pessoas estavam anotando, inclusive, né, as conversas, podem ir anotando também, estou com o meu caderninho aqui anotando, né, a gente anota tudo, e aí, mas fiquem tranquilos que essa apresentação é de vocês. Aqui vocês viram que eu fiz esses tipos de perguntas para vocês, ó, tá aqui também, tá na apresentação de vocês, tá? E aí, gente, eu queria deixar aqui já as nossas redes sociais para vocês, né? Nós fazemos parte, nós temos essa parceria hoje aí com o Araraquara para poder estar falando com vocês pela Fase Educação. Então, eu estou deixando aí para vocês as nossas redes sociais, @FaseEducação, @Tom Ferreira. Quem puder aí, já segue a gente lá nas redes sociais. Eu estou passando aí para vocês o Instagram da Fase Educação, nosso Instagram aí, né, enquanto parceiro de Araraquara neste momento. Lá, a Fase Educação, ela oferece diversas formas aí de trabalhar com os municípios, formação de educadores, tecnologia, metodologia, e aí a gente se adequa à realidade do município. Então, hoje a Fase Educação está sendo essa parceira do município de Araraquara para eu poder estar aqui com vocês neste momento para discutirmos sobre metodologias ativas de aprendizagem. A Clélia falou de uma situação, né? É porque lá na Fase Educação a gente tem as pílulas da educação. Então, se vocês entrarem lá no nosso Instagram, vocês vão ver lá que tem alguns vídeos nossos, de toda semana a gente lança uma pílula da educação, que são trechinhos, são dicas, são sugestões rápidas que a gente está falando aí com os professores, com os gestores. Então, quem não conhece, entra lá nas nossas redes sociais que vocês vão conhecer. E lives também, né? Ontem mesmo eu fiz uma live pelo canal da Fase Educação para falar do tratamento dos dados do IDEB, para mais do que ficar focado em número de IDEB, porque aquilo lá ilude muita gente, né? Aquele número do IDEB. Ontem eu fiz uma live para falar do tratamento das informações, do tratamento dos dados do IDEB. E aí a gente sempre faz uma live também, e aí é no canal do YouTube da FAS, né? Então lá no YouTube também a gente tem um canal, quem puder, corre lá, se inscreva no nosso canal do YouTube da Fase Educação. E durante a nossa conversa aí, fiquem à vontade de printar a tela, tirar foto, marcar @Fase Educação, Tom Ferreira. A gente adora ver quem é que está participando com a gente. Coloque lá no stories de vocês do Instagram, que a gente vai gostar de ver vocês lá, repostando aí as nossas conversas de hoje, tá bom? Então essas são as nossas redes sociais aí, fiquem à vontade para nos seguir nas nossas redes sociais. Bom, pessoal, seguinte, né? Hoje nós estamos com esse grande desafio de implementação da BNCC. E eu coloquei desafio entre aspas aí, né? Em 2017, a nossa base ela foi homologada, né? Foi uma luta para nós termos essa base nacional comum curricular. Hoje nós sabemos que ter esse documento é muito importante, porque hoje nós temos referências de países que estão nas primeiras colocações do PISA, né, da avaliação internacional, que é o PISA, que é aplicado pela OCDE. Os 20 primeiros países colocados no PISA são países que já têm essa documentação, lá eles não chamam de BNCC, é um outro nome, mas eles já têm um documento comum no país há mais de 15, 20 anos. Então, é um sucesso a gente ter uma BNCC, isso é fato, isso está posto. A gente percebe isso pelos países que já estão nas primeiras colocações do PISA. Porém, gente, um grande desafio é implementar esse documento, né? Estados Unidos, quando foi implementar o Common Core deles, eles tiveram muita dificuldade. Reino Unido, da mesma forma. Então, quando a gente fala de implementar um documento, né, como um início, um escopo para um currículo do país, a gente tem aí esse desafio pela frente, porque não é fácil, ainda mais no ano de pandemia, né? Nós teríamos o ano de 2020 como um ano de implementação da base.
Por quê? 2017 a base foi homologada, 2018, início de 2019, os estados escreveram seus currículos, né? O currículo paulista ele foi homologado no dia 1º de agosto de 2019 e todos os outros estados escreveram seus currículos. A partir daí, os municípios vieram para essa corrida de escrita de currículo municipal e a partir daí para reverberar nos PPPs das nossas escolas. Né? Esse ano seria um ano de revisão da escrita do currículo, e 2021, um ano de revisão dos PPPs, um ano de revisão desses planos de aula, pensando aí à luz da BNCC. Só que eu gosto de trocar essa palavra desafio por essa palavra aí que apareceu para vocês, oportunidade. Nós estamos com essa grande oportunidade de implementação da BNCC, na verdade. Não é um desafio. É um desafio que se transforma em oportunidade, né? Porque o que a pandemia nos proporcionou neste momento? Ela trouxe lá o que iria acontecer daqui 10, 15 anos em relação a algumas situações, está acontecendo agora. Só que nós não temos toda a infraestrutura para que aconteça aquilo que aconteceria daqui 10, 15 anos, né? Eu estou falando de infraestrutura quando a gente fala, por exemplo, de ensino híbrido. Nós não temos uma realidade, falando a nível Brasil, para falarmos em ensino híbrido neste momento. Falta muita infraestrutura para a gente, pessoal. Vocês sabem disso. Nós que estamos no dia a dia de escola, a gente sabe que falta ainda essa oportunidade para nós termos uma infraestrutura básica para falar de ensino híbrido. Eu tenho alunos que não têm acesso à internet, eu tenho alunos que não têm acesso a um equipamento tecnológico. Essa é a minha realidade, essa é a realidade de todos nós que trabalhamos nesse Brasilzão afora, né? Então, falar de ensino híbrido, eu vou falar um pouquinho mais para frente, claro, mas nós estamos no ensaio de ensino híbrido. Nós não estamos ainda nessa realidade de falar, estamos no momento de implementar um ensino híbrido. Falta dar um passo para trás, com o pé no chão, que é o que nós temos enquanto gestores, enquanto diretores, enquanto pessoas que estamos à frente de escolas, né? Dar um passo para trás e falar, poxa, não é ainda momento mesmo, né? Não é, a gente não tem essa oportunidade ainda. Mas nós estamos com essa grande oportunidade nas mãos, de reinventar, de colocar isso para... sabe quando você coloca a chave no carro, dá a ignição para o carro dar a partida? A gente está nesse período. A gente está colocando a chave para dar a partida, né? A gente vai precisar de muita gasolina para fazer esse carro andar, né? É essa gasolina que a gente vai precisar para nós, de fato, falarmos. Estou trabalhando com metodologias ativas, com ensino híbrido. E aí, gente, por que eu estou trazendo esse questionamento nesse início com vocês? Porque eu quero trazer para vocês aqui ideias de metodologias ativas que sejam palpáveis, que sejam fáceis de nós trabalharmos com a nossa realidade hoje de escola pública, né? Por que eu fiz um decolar aterrissar com vocês? Porque é uma atividade que só precisou de corpo, movimento, saliva, aluno, professor. É isso que a gente tem na nossa realidade. Na sala de aula eu tenho carteira, aluno, giz, lousa, saliva, EMAI, ler, escrever. É a realidade nossa. São os materiais que nós temos à disposição das nossas escolas. Essa é a nossa realidade. A partir desta realidade que eu tenho, PNLD, enfim, a partir dessa realidade que eu tenho, como eu implemento metodologias ativas de aprendizagem que de fato façam sentido e que eu consiga utilizar aquilo que eu tenho à minha disposição. Que eu não tenha metodologias ativas utópicas que não façam sentido neste momento para nós iniciarmos esse trabalho de implementação de uma base nacional comum curricular. Porque, gente, outra coisa, o documento da base, ele é maravilhoso, ele é um documento lindo, na teoria, né? Assim como muitos documentos na educação nós já tivemos. Nós temos um Plano Nacional de Educação lindo escrito, tem aquelas 20 metas maravilhosas. E para nós atingirmos aquelas 20 metas, muitas já não conseguimos atingir, né? Aquelas metas propostas, é um documento lindo, maravilhoso, na teoria. Eu acho que vocês também, todos nós estamos já estafados de muita burocracia, de muitos documentos que só são documentos de gaveta, e que essa Base Nacional Comum Curricular não seja mais um documento de gaveta para nós, que seja de fato um documento prático para o nosso dia a dia, e para isso vem as metodologias ativas para nos ajudar a falar e colocar em prática aquilo que a base coloca como uma lindeza, lá no começo da base, as 10 competências gerais. Como é difícil trabalhar por meio de competências, né? A gente lê aquilo, a gente ouve isso em todo lugar. Vamos trabalhar por meio de competências.
Como é difícil, gente. Não é uma coisa prática, não é uma coisa nossa do dia a dia. Então, as metodologias ativas, elas têm que vir para nos aportar nisso, mas tem que ser metodologias ativas que nos façam sentido. Não essas metodologias mirabolantes que precisam ainda de uma infraestrutura e que, na verdade, a gente não tem, né? Então, a gente está com essa grande oportunidade. Quer ver, gente? Queria mostrar uma imagem aqui para vocês. Falem para mim o que vocês veem quando eu mostro essa imagem para vocês. Vocês bateram o olho nessa imagem, o que vocês enxergaram? Eu tenho certeza que a maioria de vocês olharam e falaram, Tom, a cabeça de uma girafa. A maioria pode ter visto a cabeça de uma girafa, né? Patrícia, o que você viu quando você olhou aí? Cabeça de uma girafa. Cabeça de uma girafa. Tem gente que talvez consiga... tem gente que conseguiu ver já... Um pinguim de ponta cabeça. Quando eu mostro essa imagem dessa forma, tem gente que já tinha visto o pinguim de ponta cabeça. Ô, Tom, esse aí é um pinguim meio morcego, dormindo de ponta cabeça. Mas olha só, tem gente que já viu um pinguim de ponta cabeça. Pode ser a cabeça de uma girafa, mas também pode ser um pinguim. Tem gente que já tinha enxergado o pinguim. E se eu continuar conversando aqui com vocês, talvez vocês enxerguem um outro tipo de animal, um outro tipo de situação com essa imagem. Por que eu estou fazendo esse questionamento com vocês, gente? Olhem essa outra imagem que eu trouxe para vocês. O que vocês estão enxergando aqui? O que você está vendo, Patrícia? Um cachorro com um osso, segurando com as patas. Um cachorro segurando o osso em cima de um tapetinho, né? Segurando com a patinha. Mas tem gente que já enxergou uma cabeça de uma pessoa, né? Uma cabeça de um homem com barba, chapéu, de cabeça para baixo. Tem gente que já tinha enxergado isso no começo. Tinha gente que só enxergou o cachorro segurando o osso, né? E tem gente que enxerga o homem, né? De barba, de chapéu, com o nariz, olhando. E pode ser um cachorro segurando o osso, mas também pode ser um rapaz aí de barba, de chapéu. Pode ser um, como pode ser o outro. Por que eu estou trazendo essas imagens para vocês? Olha essa outra imagem. Imagine que nós estejamos numa plateia, né? E eu divido essa plateia ao meio, coloco um biombo assim no meio da plateia, e eu coloquei lá no palco um cilindro. E eu peguei uma lanterna e coloquei a lanterna na base desse cilindro e projetei na parede direita a sombra desse cilindro. Apareceu um círculo, do lado direito apareceu um círculo. Quando eu coloquei a lanterna na lateral do cilindro e projetei na parede do lado esquerdo, apareceu um quadrado. Eu coloquei um biombo nessa plateia. Pessoas que estão do lado esquerdo não estão vendo as pessoas do lado direito. E eu perguntei assim, pessoal, o que vocês estão vendo na parede? Só perguntei assim. Pessoas que estão sentadas do lado esquerdo vão falar quadrado. Pessoas que estão sentadas do lado direito vão falar círculo. Quem é que está errado, quem é que está certo? Todos estão certos, né? Esse cilindro é uma verdade, e o que está projetado nessa parede, seja do lado esquerdo ou do lado direito, é também verdadeiro. E daí tem uma máxima aqui que eu gosto bastante, daí essa é a nossa máxima enquanto gestor, enquanto professor, né? Enquanto nós que estamos lá com esse grande desafio de fazer ainda assim a educação pulsar dentro da casa dessa criança, é que qualquer ponto de vista depende da vista de um ponto. Qualquer ponto de vista depende da vista de um ponto. Quem disse isso? Leonardo Boff. Leonardo Boff traz essa frase, e eu gosto muito dessa frase, porque é verdade. Imagine nós, né, gestores que trabalhamos lá na escola. Tom, na minha escola tem 25 professores. Tom, na minha escola tem 35 professores. Cada um com o seu ponto de vista. Cada um com o seu modo de olhar para aquilo que a gente está conversando com aquele professor. Imagine na sala de aula, gente. Nós lá, professores, com 30 alunos na sala de aula, com 20 alunos na sala de aula. Eu tenho uma brincadeira. Eu estava lá dando aula para os meus alunos, né, 7º ano, e daí nós estávamos falando sobre um determinado conteúdo com esses alunos, e eu olhei assim, Rafael, não esqueço o nome dele. Eu olhei para o Rafael, ele estava com aquela carinha dele de um sabe? Que não estava entendendo nada do que eu estava falando com ele, não estava entendendo nada. Eu olhava para ele e falava, gente, o Rafael não está entendendo nada da aula de matemática. E eu fiquei durante 50 minutos dando uma aula, tentando fazer com que todos aprendam aquilo que eu estou ensinando, né? Estou compartilhando com eles, e eu sabendo que o Rafael estava com aquela carinha assim, meio desconfiado, não entendendo. Quando eu vi aquilo, eu perguntei, Rafael, você está entendendo e tal? Ele fez assim com a cabeça, que não tinha entendido. Aí, o Júlio levantou e falou assim, ô Rafael, você não entendeu o que o professor Tom falou? É o seguinte, isso que ele está ensinando é isso, você pega, faz isso. O Júlio, gente, em 5 minutos, ele resumiu a minha aula de 50 minutos, e o Rafael olhou para o Júlio e falou, agora eu entendi. Ele entendeu em 5 minutos o que o Júlio falou,
e ele não entendeu durante 50 minutos o que eu estava tentando mostrar para esse aluno. Imagina, né, gente? É bobagem achar que todos os alunos vão aprender da mesma forma que a gente queira que aquele aluno aprenda. E, às vezes, em pares, eles aprendem muito mais, né? Por isso que as metodologias ativas de aprendizagem, e é por isso que eu trouxe essa reflexão inicial para vocês dos diversos pontos de vista, por isso que as metodologias ativas de aprendizagem, elas nos proporcionam essas maneiras diferentes e até mesmo de elencar, gente, nesse momento, as inteligências múltiplas de Gardner, né? É tão antiga e tão atual ao mesmo tempo falar de inteligências múltiplas, que no começo isso foi debatido tanto, né? Porque não se tinha o conhecimento científico a respeito disso, só tinham algumas situações empíricas que depois foram debatidas e daí sim isso ganhou força. A gente sabe que nós não temos aluno mais ou menos inteligente, nós temos sim essas inteligências diferentes. Eu tenho aluno que é fantástico com exatas, eu tenho aluno que é fantástico na área de linguagens, eu tenho aluno que é fantástico na área de música, né? E nós vamos aguçar essas habilidades desses alunos no momento de uma aula de matemática? Sim, mas como? Com as metodologias ativas de aprendizagem. Então é isso que eu queria trazer de início de reflexão para o nosso bate-papo. Gente, fiquem à vontade, se precisar me parar no meio do caminho, se quiser conversar comigo, tá? É que aqui, ó, como eu estou fazendo a apresentação de PowerPoint, para mim está aparecendo aqui a Patrícia, estou conseguindo ver a Patrícia o tempo todo, então sinalizem aí, Patrícia, pode falar comigo, se chegou alguma coisa aí no chat, você pode falar comigo aqui, né? Pode ir colocando aqui para mim, ou se alguém quiser falar também, gente, não se sintam, pode falar comigo, conversem comigo, que eu estou carente, conversem comigo. Tem algumas coisas, assim, só uma colocou que o recurso tecnológico, na hora que você estava falando, é uma ferramenta, a outra falou que essa imagem que você colocou aí de verdadeiro e verdade é sensacional, que depende mesmo do ponto de vista. É que eu não estou lendo para não te cortar, né? Mas, assim, o pessoal também tem liberdade de estar abrindo o microfone, e aí quando fala, aparece aí para você a câmera deles, tá? Tá ótimo, gente. Fiquem à vontade para falar comigo durante a conversa, fiquem tranquilos mesmo. Aqui é um bate-papo que nós temos, tá bom? E aí, gente, olha só. Quando eu trago essa reflexão para vocês, né? A base, ela traz para a gente assim, né? A gente fala de implementação de currículo, né? Currículo paulista, currículo municipal, revisão de PPP, mas a base, ela traz para a gente o que nós temos que colocar em prática. E nós temos que fazer um contraponto muito importante com esse o que, né? Dentro do ensino fundamental, dentro da educação infantil, que é o como ensinar, né? O como compartilhar aquilo que a base traz. É uma frase que todo mundo fala por aí, né? A base não é currículo. Sim, não é mesmo, né? A base não é o currículo, mas de que maneira eu penso num currículo que seja um documento para nós gestores e os nossos professores usarem no dia a dia. Não adianta a gente pensar em documentos, eu preciso de documentos com ideias práticas, né? Eu não preciso de um documento, olha gente, eu não sei vocês, mas tem hora que eu pego aquelas habilidades, porque tem isso também, a questão das nomenclaturas, né? No ensino fundamental, eles chamam de habilidades. Na educação infantil, eles chamam de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Antes eles chamavam de temas transversais. Hoje eles chamam de temas integradores. Gente, é a mesma coisa, né? Para que complicar se eu posso facilitar, não é verdade? Tem coisas que eles trazem para a gente e a gente fica tão perdido. Às vezes a gente vai ler a habilidade, eu estou no meio da leitura da habilidade, eu volto. Falo, gente, o que essa habilidade está pedindo para eu trabalhar com o meu aluno? Como complica a leitura daquela habilidade? E aí é uma formação que a gente pode até combinar um pouquinho mais para frente aí, né, Patrícia, pessoal, para a gente falar de como pensar nessa questão de currículo, mas como algo prático do dia a dia, com ideias práticas, né? Falar da taxonomia de Bloom, falar de materiais que nos ajudem a leitura desse material e que esse material seja um contraponto especial para a prática do dia a dia dos nossos professores e nossa enquanto gestores, né? Então, fazer esse contraponto do que com o como ensinar, é aí que entram as metodologias ativas de aprendizagem. Porém, aquilo que eu falei para vocês, que sejam metodologias práticas e que, de fato, façam sentido para nós com a nossa realidade de sala de aula. Como algumas pessoas colocaram aí que a Patrícia me falou, né? Tecnologia é uma ferramenta, e é mesmo, né? Ela é um meio e ela não pode ser um fim. Ela é um material que nós utilizamos como um meio para a aprendizagem. Nós não podemos encarar essa tecnologia como um fim para a aprendizagem. E nesse meio como ferramenta é que entram também as metodologias
metodologias ativas, incluindo, inclusive, as tecnologias, né? E aí eu trouxe para vocês aqui a pirâmide de aprendizagem do William Glasser. Em alguns outros lugares, vocês vão encarar e vão achar essa pirâmide, né, como cone de aprendizagem do Edgar Dale, né? Tanto William Glasser quanto Edgar Dale, eles falam desses moldes de como nós aprendemos. A partir do que ele fez isso? A partir do Brain-Based Learning, da aprendizagem baseada no cérebro. Então, ele fala pra gente que, ó, se vocês ficarem, gente, durante 10 horas lendo alguma coisa, 10 horas lendo, vocês conseguem absorver 10% disso, ou seja, 1 hora de leitura. Se nós aprendemos escutando alguma coisa, nós aprender aquilo que a gente está escutando 20%. Se vocês ficam vendo alguma coisa, vocês conseguem aprender até 30% daquilo que vocês estão observando. Se vocês estão vendo e ouvindo alguma coisa, vocês conseguem absorver até 50% do que vocês estão vendo e ouvindo. Nesse modelo do que eu estou conversando com vocês, se eu ficar aqui com vocês durante 2 horas, só conversando com vocês, né? Vocês me vendo os meus materiais e ouvindo o que eu estou falando para vocês. Vocês vão absorver de 2 horas 1 hora de aprendizagem. Mas aí vocês estão com outro recurso. Vocês estão anotando. Eu estou fazendo algumas atividades de interação. Olha como nós vamos aumentando essa capacidade de absorção da aprendizagem. Quando nós colocamos os alunos para discutirem uns com os outros, nós conseguimos fazer essas crianças, essas pessoas, aprender até 70% do que está discutindo. 80% do que está fazendo, né? Movimento maker está aí. Fazer, pôr a mão na massa, e até 95% quando a gente está ensinando uns aos outros. Por isso que nós, professores, nós que somos lá, né, que estamos nas escolas, somos os melhores aprendentes, porque nós ensinamos o tempo todo. O professor é o melhor aprendente que existe, né, aprendente que existe, porque ele ensina o tempo todo. Então, de que maneira oportunizar para os meus alunos práticas didático-pedagógicas, né, fazer ali algumas práticas didático-pedagógicas, para que o meu aluno ensine uns aos outros, meus alunos ensinem uns aos outros, né? Quando eu falo de ler, escutar, ver e ouvir, nós estamos falando de uma aprendizagem passiva. Então, até 50%, que é quando nós absorvemos vendo e ouvindo, nós estamos falando de uma aprendizagem passiva. Por que aprendizagem passiva? Porque depende de você ler, depende de você escutar, depende de você ver, depende de você ver e ouvir. Ou seja, não tem interação. A partir do momento que nós colocamos os alunos para interagirem uns com os outros, nós estamos falando de uma aprendizagem ativa, né? É aí que entram as metodologias de aprendizagem ativa, metodologias ativas de aprendizagem, enfim, né? Seja a ordem aí. Então, gente, quando nós falamos dessa pirâmide de aprendizado, e eu olho para isso, eu fico incomodado quando fala pirâmide, porque isso aqui é um triângulo, não é uma pirâmide, né, gente? Nós que somos da área de matemática, a gente olha e fala, por que ele chamou de pirâmide se é um triângulo, né? Mas tudo bem, é um triângulo aí da aprendizagem do William Glasser, né, que ele fala aí exatamente dessas situações para nós, né? Não estou dizendo que ler, escutar, ver e ouvir não ensina, muito pelo contrário. Só que se nós tivermos um arcabouço de ferramentas que nos ajudem a colocar os alunos para interagirem, é lógico que essa aprendizagem ela vai ser mais ativa, ela vai ser de acordo com o que nós temos hoje, um aluno do século XXI, que ele é sim nativo digital, é um aluno que não tem paciência, é um aluno que não sabe ouvir não, né? Nós sabemos que essa é a realidade do nosso aluno hoje, é um aluno que ele quer a resposta imediata, é um aluno imediatista, por isso nós precisamos de metodologias ativas de aprendizagem, que nos dê esse embasamento para trabalhar com esses alunos, ok? E aí, gente, quando eu trago deixa eu voltar aqui, quando eu trago essa forma aqui para vocês, eu quero mostrar um depoimento para vocês de uma aluna minha. Falem para mim se o áudio está saindo aí da aluna falando. Tá, Patrícia? Não. Não? Deixa eu voltar aqui, então. Eu acho que falta eu liberar o áudio da minha apresentação. Espera aí, rapidinho, gente. Incluir áudio, agora vai. Tecnologia, ó, tá vendo? Eu vou passar um depoimento de uma aluna minha. Ela foi minha aluna em 2014, 2015.
quando eu fiz o meu projeto de mestrado com esses alunos, são alunos... Eu moro em Pindamonhangaba, gente, do ladinho de Aparecida, aqui, essa região do Vale do Paraíba. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei com esses alunos, são alunos de 5º anos, eu trabalhei com conteúdos de matemática com esses alunos de 5º ano, trabalhando as metodologias ativas de aprendizagem. E aí eu vou colocar aqui um depoimento da Samara, que é uma aluninha que eu tive o prazer de ficar todo o meu projeto de mestrado trabalhando com esses alunos. Foi durante o ano todo, então trabalhei durante o 5º ano todo com esses alunos. Olha o depoimento da Samara. Samara, foi importante para você aprender a matemática dessa maneira? Por quê? Foi porque eu aprendi coisas que eu nunca aprendi e foi bom, foi legal. E eu não sabia dessas coisas. Aí você me ajudou os outros alunos e assim a gente foi aprendendo mais ainda. E como a gente sentar com os grupos, foi importante, porque eu não sabia do que eles eram capazes de dizer, eles ensinou eu mais ainda, e eu ensinei eles também. Gente, o que eu tiro de sumo dessa fala da minha aluninha, né? Até o nome dela fugiu agora, da Samara, olha só. A gente, fazia um tempinho que eu não vi esse depoimento dela, a gente revive, né, aquelas memórias afetivas. O que a Samara fala pra gente? Eu não sabia do que eles eram capazes, eles me ensinaram muito mais e eu ensinei eles também. Quando eu coloco os alunos nos grupos, mas eu vou falar para vocês sobre grupos estruturados, né, que foi o que eu fiz com eles, com a metodologia Cooperative Learning, aprendizagem cooperativa. Então, ela fala, eu não sabia do que eles eram capazes, eles me ensinaram e eu ensinei eles também, né? O que isso oportunizou para a Samara? Primeiro, um contato maior com os alunos da sala de aula, né? O modelo de sala de aula já é um modelo diferente. Eu colocava os alunos sempre em grupos, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente para vocês. De que maneira, né? E eu só utilizei, gente, uma metodologia que usou no dia a dia corpo, aluno, professor, giz, lousa. Se vocês olharem atrás da Samara, tem uma lousa digital lá. Ô, Tom, tem lousa digital aí na rede municipal de Pinda? Tem, né? Tem lousa digital em todas as escolas. Pensa que eu não usei nenhuma vez essa lousa digital, gente. Primeiro, porque eles compraram a lousa digital e não compraram a formação para a gente utilizar a lousa digital. E segundo, que a lousa digital já não estava também funcionando do jeito que a gente precisava. De novo, ó, tecnologia como um fim. Não é tecnologia como um meio. Se eu compro uma lousa digital, tem que comprar a formação para utilizar a lousa digital. Se eu compro a lousa digital, tem que comprar também a manutenção dessa lousa digital. Senão eu não vou conseguir usar. Então eu tinha, mas não usei. Então eu usei uma metodologia colaborativa, Cooperative Learning, que foi o que eu usei com a Samara. Ok? Ô Tom, só para você falou para ir colocando, a hora que apareceu antes de você falar da lousa lá do CR Ricardo, colocou, gente, isso é uma lousa digital de verdade. Aí você já falou que não teve a formação. Ô, gente, deixa eu avisar só, temos um recurso na barrinha aí, que é uma mãozinha. Levante a mão, e aí aparece aqui para gente, se vocês quiserem, ao meio da fala do Tom, falar alguma coisa, a gente pode abrir e falar que tem alguém para falar ao meio aí da fala dele, tá bom? Usem o recurso aí da mãozinha. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Gente, eu quero colocar um outro depoimento para vocês. Eu quero mais um depoimento, do Lucas. Lucas, foi importante para você aprender a matemática dessa maneira? Por quê? Sim, porque eu não sabia muito sobre a geometria, aí dessa maneira eu aprendi muito mais do que algumas coisas que eu não sabia. Porque eu sabia poucas coisas da matemática, aí dessa vez eu aprendi mais coisas. Eu gostei de sentar em dupla, porque nós não pode sentar com uma pessoa só, nós temos que fazer mais amizades. E às vezes também nós não gostamos de sentar com aquela pessoa, mas nós temos que fazer amizades com ela. Talvez nós não conheça ela muito bem, mas nós pode ver como ela é. Eu gostei de fazer atividades em dupla e em grupos, porque nós não ficávamos só com uma dupla, nós mudávamos. Cada vez nós ia com uma pessoa diferente, e eu gostei bastante. Gente, o que eu tiro de novo, né, de essência da fala do Lucas? A gente sentou, apesar da gente não gostar, né, de outras pessoas, eu pude fazer atividade e ver como
é. Olha que interessante a questão de você trabalhar a habilidade socioemocional, e olha que eu estava fazendo isso numa aula de matemática, trabalhando com geometria, né? Eu estava numa aula de matemática, trabalhando geometria, utilizando a cooperative learning, aprendizagem cooperativa, que é uma metodologia colaborativa de sala de aula, para que trabalhe, além da habilidade cognitiva, a habilidade socioemocional. Então, às vezes a gente não gosta daquela pessoa, mas eu pude ver como ela é, né? E isso é no nosso dia a dia, a gente trabalha com pessoas que a gente não gosta. É verdade isso. Isso é, do dia a dia. E não é porque eu não gosto, que eu não possa desenvolver alguma afinidade com aquela pessoa. Eu preciso oportunizar. Gente, quando eu estudei, eu acredito que vocês também, quando nós éramos alunos, a gente sempre fazia atividade em grupo, com os mesmos integrantes do grupo. A gente sempre sentava próximo dos nossos amigos. Nós sempre fazíamos atividades com os mesmos amigos. Quem senta na frente, nunca sentou com um aluno que senta no fundo. Quem senta na frente, senta sempre do lado um do outro e sempre faz atividade em grupo. Muitas das vezes não foi oportunizado para nós, enquanto alunos, esse molde de trabalhar. Eu tenho alunos, gente, eu tinha alunos que muitas vezes passaram, né, pelos anos todos, sem trocar uma conversa na sala de aula. A gente tem aluno que treme igual vara verde quando vai precisar falar com os alunos, ou falar essas habilidades do século XXI, né? Então, eu quis trazer esses 2 depoimentos para vocês, de 2 alunos dos 5º anos que eu trabalhei, né, para fazer esse trabalho. Depois eu posso disponibilizar, inclusive, esse trabalho que eu fiz com os alunos para vocês, né, a dissertação do meu trabalho de mestrado, para vocês verem que é um trabalho prático, com os alunos, com o material que eles tinham em mãos nas escolas. Eles trabalhavam lá com o material do PNL, eles tinham PNLD, né, na escola, eles têm até hoje aqui no município de Pinda, e aí nós fizemos exatamente isso. Eu levei uma metodologia colaborativa para poder usar aquilo que mais nós temos de recurso na sala de aula, que é aluno, GIS. Eu usei a lousa digital, sabe para quê? Porque aquela lousa digital dá para usar o pincel branco, né? Eu usei como pincel branco. Não que eu não quisesse usar, porque é uma ferramenta fantástica, mas é que faltavam alguns recursos para eu utilizar a lousa digital. Quando eu pego os dados, gente, do último censo, né, e das últimas informações que constam no nosso censo, e nas informações que são dadas pela educação básica como um todo, de 2018, que nós temos lá algumas informações, 70% dos professores colocaram que sentem essa necessidade de formação com as tecnologias educacionais. Então, como nós vamos falar de tecnologia digital se nós precisamos entender como funciona essa tecnologia digital, né? Então, antes de oportunizar a ferramenta como um fim, a gente tem que ter um meio para formar, e nós termos essa formação de utilização dessa ferramenta. É o que nós mais queremos, não é verdade? E aí, gente, né, fiquem tranquilos, né, como eu disse, para conversar. Eu queria mostrar esse gráfico para vocês. Esse é um gráfico que a OCDE fez. O que a OCDE fez? Ela plotou, a OCDE é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Ela aplica o PISA a cada 3 anos. O nosso SAEB é a cada 2 anos e a partir de 2021 isso vai mudar, viu? O SAEB agora vai ser anual e não mais bienal, a partir de 2021. Mas isso dá uma conversa boa com café, gente, essa questão do SAEB a partir de 2021. Dá uma conversa aí de mais de 1 hora para a gente falar também sobre essas mudanças e o que isso vai impactar. Mas o que a OCDE fez? Ela plotou num gráfico a questão das aprendizagens dos alunos, as notas de aprendizagem dos alunos no eixo vertical, e no eixo horizontal ela colocou a felicidade dos alunos. Esses dados, gente, da OCDE é de 2015, tá? É da última aplicação da OCDE 2015, já teve aplicação de 2018, né? Só que esses dados são de 2015. De 2018 eu ainda não consegui esses dados para montar o gráfico do jeito que eles montaram, tá? E 2021 vai ter a aplicação da OCDE de novo, né? Que é do PISA, pela OCDE. E nessas avaliações, né, do PISA, elas são feitas a cada 3 anos. Agora também a OCDE ela tem uma outra vertente, que é o PISA for School, né, que escolas podem fazer essa avaliação, não mais a cada 3 anos, eles colocam lá uma forma de você participar do PISA. Mas esse PISA, que é feito já desde 2009, né, 2012, 2015, e aí nós percebemos o que aqui? Eles plotaram num gráfico
maiores aprendizados, menores aprendizados. É um gráfico, eixo vertical, eixo horizontal. E no eixo horizontal, eles colocaram a felicidade dos alunos. Então, olha só para vocês verem. Eles dividiram em 4 quadrantes. 4 quadrantes. Unhappy, perto do ponto inicial do gráfico. Happy, mais longe do gráfico, né? Mais próximo ali da setinha. Maiores aprendizados, lá em cima. Menores aprendizados, lá embaixo. E dividiu em 4 quadrantes. Esse primeiro quadrante inferior esquerdo, nós temos países onde os alunos estão infelizes, aprendendo pouco, né? No quadrante que nós temos inferior direito, nós temos países onde os alunos estão felizes, mas ainda aprendendo pouco. No quadrante superior esquerdo, nós temos países que os alunos estão aprendendo muito, mas eles estão infelizes. E o quadrante, né, do lado direito aí de vocês, superior direito, é a cereja do bolo. São países onde os alunos eles estão aprendendo muito e estão felizes. Esses dados são de 2015. Eu tenho certeza que vocês estão tentando achar o Brasil, algumas pessoas já até acharam o Brasil aí, mas antes de mostrar o Brasil para vocês, eu quero mostrar aqui esse outro país, a Argentina. A Argentina, que eu acabei de destacar aí para vocês, ela está no mesmo nível de aprendizagem que os alunos brasileiros. Ela está na mesma linha de aprendizagem. Só que tem uma diferença entre os alunos brasileiros e os alunos argentinos. Os alunos brasileiros, eles estão caracterizados no âmbito da felicidade e os argentinos estão caracterizados no âmbito da infelicidade. Além disso, eu quero mostrar um outro país para vocês. Olha esse daqui, Coreia. A Coreia é um dos países que os alunos mais aprendem. Tá lá em cima a Coreia. Porém, gente, a Coreia é um dos países onde os alunos eles estão mais infelizes, são os alunos mais infelizes do mundo. Coreia é onde os alunos são os alunos mais infelizes do mundo. Por quê? Porque lá nós temos o maior índice de depressão infantil, é um país que nós temos um dos maiores índices de suicídio infantil. Crianças com 7, 8, 9 anos estão com depressão profunda. Crianças de 9, 10 anos estão se matando na Coreia. Por que, gente, que isso acontece na Coreia? Porque eles têm um sistema educacional extremamente voltado para a competição. E isso é incutido na cabeça da criança desde que essa criança está na educação infantil. Eles têm uma cultura educacional que fala para essa criança o seguinte: para você ganhar, você tem que ganhar e superar o outro. Você tem que ganhar do outro para você ser o melhor. Ou seja, eu preciso que o outro seja derrotado para que eu vença. Essa é a cultura coreana para que os alunos tenham desde a educação infantil e por isso eles estão se matando tanto, literalmente, por isso eles estão com alto índice de depressão infantil na Coreia. Diferente, gente, de Singapura. Singapura tem o mesmo nível de aprendizado que os alunos coreanos. Singapura, há 80, 70 anos atrás, não tinha nada. Singapura hoje é referência em diversas vertentes aí, né? Não só na educação, mas em diversas vertentes. É um país pequeno? É um país pequeno. Mas eles se reestruturaram e fizeram de uma forma... Sabe no que Singapura investiu? Eles falam lá, nós aqui investimos em brain, nós investimos em cérebros, nós investimos em educação. Lá em Singapura tem um centro de formação que chama NIE, né? Onde os professores eles têm uma formação continuada antes mesmo de entrar em sala de aula. É uma residência pedagógica. Singapura estruturou isso há 20, 30 anos e não é à toa hoje que ele é um dos primeiros colocados no PISA. Qual é a diferença de Singapura e Coreia? Por que os alunos de Singapura estão felizes e por que os alunos coreanos estão infelizes? Em Singapura, eles têm um sistema educacional extremamente voltado para a colaboração e não para a competição. Essa é a grande diferença entre esses dois países, grandes potências educacionais, que estão em primeiros lugares lá, nas primeiras colocações do PISA. Porém, na Coreia, enquanto os alunos estão se matando, em Singapura os alunos estão felizes. Se eu perguntasse para vocês assim, gente, qual sistema educacional nós queremos conhecer para ajudar o nosso sistema educacional brasileiro? Um sistema educacional coreano ou um sistema educacional de Singapura? Eu não tenho dúvida que o quarto quadrante é a nossa cereja do bolo, é onde a gente quer chegar.
né? Então, eu trouxe isso para vocês também para falar o seguinte: esses países que estão no quarto quadrante são países que prezam muito por modelos de metodologias colaborativas. Você chega numa escola de Singapura, os alunos estão sentados em grupos, né? As escolas, tanto municipais, estaduais, eles têm já um sistema educacional colaborativo. Só que não é simplesmente sentar em grupo, porque a gente sabe que grupos formam panelas, né? E nós sabemos disso porque nós estudamos e nós sempre sentávamos próximos de quem nós tínhamos afinidades. Isso é normal, isso é do ser humano. De que maneira nós pensarmos em grupos que de fato façam sentido para nós trabalharmos habilidade socioemocional também e habilidade cognitiva. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Patrícia? Ó, tem acho que uma pessoa, acho que é a Simone lá do Rubens Cruz, queria tirar uma dúvida. Simone? Tá me ouvindo? Ela postou aqui no chat: Tom, qual é o significado no gráfico das cores dos nomes dos países? Aí eu pus que você estava explicando. Ela falou, então, o Brasil tem a mesma cor da Sérvia, por exemplo. Aí eu não entendi bem a questão, pedi para ela abrir o microfone, mas... Oi, bom dia. Ah. É tudo muito lento. Bom dia. Ah, não está saindo bem o som. Bom dia, Tom. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Apanhando muito, eu aprendi que os gráficos nunca são construídos ao acaso, né? E que a gente precisa olhar todos os itens do gráfico. Então, você fez a explicação sobre os diferentes quadrantes dele, mas eu notei que as cores dos nomes dos países são distintas, independente do quadrante em que eles estão. Você pode explicar isso no gráfico, por favor? O que eles tentaram... Obrigado, Patrícia. O que eles tentaram fazer com relação às cores, né? Por que eles colocaram essas cores? Primeiro quadrante, vocês percebem que as cores que predominam é mais voltado para o vermelho, para o roxo, é uma coisa mais voltada... Por quê? Porque é um quadrante que ele tem baixo índice de aprendizado e também baixo índice de felicidade. Então, eles colocaram uma cor mais escura, mais voltado para o vermelho, pensando nisso. Quando eu tenho lá, olha, reparem para vocês verem que no quarto quadrante está tudo azul, né? Todos os países ali no quarto quadrante, no quadrante que todos estão felizes e aprendendo muito, eles estão todos azuis. Por quê? Porque eles têm alto índice de aprendizagem e também alto índice de felicidade. Então, está tudo azul. No quadrante onde nós temos um alto índice de aprendizagem, mas um baixo índice de felicidade, eles têm alguns que estão mais azuis, porque os azuis eles estão chegando próximo do quarto quadrante já. Quando você pega Canadá, ele já está azul, Irlanda já está azul, a Austrália já está azul. Por quê? Porque eles estão chegando próximo do quarto quadrante. A mesma coisa é no quadrante anterior, onde tem a Coreia. Países que estão bem próximos do eixo horizontal, do eixo vertical, desculpa, eles estão mais puxados para o vermelho, mais puxados para o roxo. Quando eles vão caminhando para o azul, é aquela mistura de cores, né? Eu estou disseminando o vermelho, então ele vai ficando um roxo para chegar no azul, né? Essa mistura de cores. A mesma coisa acontece nos outros quadrantes. Tudo bem? Tirei a dúvida? Sim, Tom, obrigada. Tom, só mais uma. A Lúcia colocou que ao implantarmos um sistema de meritocracia, levaremos os nossos alunos a serem competitivos. Isso não é um tiro no pé? Então, olha, quem falou isso? A Mércia? Lúcia Krepski. A Lúcia. Ô, Lúcia, deixa eu falar um negócio para você. Olha só que interessante isso que você colocou. A diferença de incutir isso em questão de cultura. Lá em Singapura, tem a competição, isso acontece, mas a competição... E isso daí, Lúcia, foi uma questão de construção cultural, né? O que é falado para uma criança em Singapura? Fala assim, para você se superar, para você, na verdade, assim, para você ganhar, para você ir além daquilo que você já tem, para você ir além daquilo que você já conquistou, né? Seja em questão de nota de português, de matemática, você tem que se superar. Para você melhorar, você tem que melhorar em relação a você mesmo, diferente
de Coreia. Coreia fala assim, para você melhorar, você tem que fazer com que o outro perca. Olha a diferença, né? O conceito de competição da Coreia e o conceito de colaboração e de competitividade e não de competição que tem a Coreia. Competitividade está muito voltado para essa situação de você se superar. Eu me supero. Só que quando eu me supero, Lúcia, é consequência também superar o outro. Só que pode parecer uma bobeira, mas como isso é uma construção cultural, e eles falam isso desde muito pequeno para as crianças, eles não ficam focados nessa situação. Ah, eu preciso chegar em primeiro lugar. Eu preciso chegar em primeiro lugar. Tanto é que todas as notícias que vocês veem relacionadas aos países que estão primeiro, segundo, terceiro colocado no PISA, são outros países que sempre colocam essas informações. Singapura nunca se vangloriou de estar em primeiro, segundo, terceiro lugar no PISA. Por quê? Porque a competição sadia, né, que essa competição sadia que foi implementada lá em Singapura, partiu de um conceito de colaboração, partiu de um conceito de que para o aluno ganhar, para o aluno chegar onde ele quer chegar, ele tem que se superar. É a mesma coisa em relação ao IDEB, sabe, Lúcia? Eu não gosto muito dessa questão de ranking, não, né? Ah, escola que está com o IDEB tal, escola que está com o IDEB... Eu não gosto muito disso, sabe por quê? Cada escola é uma escola, e cada escola, ela vai se melhorar em relação a si mesmo. Por isso que cada escola tem a sua meta, né? Eu tenho que olhar para dentro da minha escola, eu tenho que olhar para dentro dos meus dados. E quando essa sua preocupação é colocada, e eu concordo contigo, porque não é uma cultura nossa, essa cultura de colaboração, essa cultura de se superar para superar o outro, porque tudo a gente vê ranking, tudo a gente vê... é uma mudança de cultura. Então, quando a gente pensar nessa questão da meritocracia, que é uma preocupação sua e que eu acredito que tem que ser uma preocupação, é pensar nisso, né, refletir sobre essa questão da cultura que nós temos que incutir na cabeça das pessoas em relação a isso. Será que eu coloco essa cultura? E aí, gente, eu tenho até um caos para contar para vocês, né? E que vocês sabem disso. Por exemplo, olha como já se tem, Lúcia, um pré-conceito em relação a aluno asiático, aluno que tem olhinho puxado, né? Os alunos asiáticos. Você chega dentro de uma sala para você fazer um concurso público, né? A sala está lotada, tem 80 pessoas dentro daquela sala. Você entra na sala e olha assim, todo mundo sentado para fazer o concurso. Fala assim, nossa, esses são todos meus concorrentes, né? Só que se você vê uma pessoa sentada de olhinho puxado, você já vai falar, e aquele ali já ganhou uma vaga. Uma vaga é daquela pessoa, né? Porque já se tem essa predisposição, porque isso culturalmente foi incutido que alunos asiáticos são competitivos, né? Olha aí o exemplo da Coreia, com várias pessoas consequentemente se matando e tendo depressão infantil. Então, é sim uma preocupação, Lúcia, muito bem colocada por você, que tem que ser uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura no sentido de, para eu me melhorar, eu preciso me melhorar em relação a mim mesmo, não em relação ao outro. Eu não preciso chegar no 8 no IDEB porque o outro chegou no 8. Eu tenho que ver onde eu estou para onde eu vou, né? Onde eu cheguei, onde eu posso chegar. Então, é essa mudança de cultura que precisa mudar, que precisa ser visualizada. Eu fico muito chateado quando eu vejo por aí, às vezes, esses rankings, né? Ah, essa escola, aquilo lá e tal, porque não é assim. Vocês sabem disso, vocês estão no mesmo município, com clientelas diferentes em cada escola, com culturas diferentes, com perfis diferentes, com variáveis diferentes. Eu tenho certeza que tem escola aí que quando você faz reunião de pais, vocês têm aí talvez uns 80% de presença dos pais. Tem escola que vocês devem ter 40%, 50% de presença dos pais, né? Essa questão cultural da família também, que a pandemia deve ajudar, né, a família encarar a escola como uma parceira e poder estar muito próxima de nós, que isso de fato seja posto como algo perene a partir do momento que nós voltarmos para as escolas. Eu quero as reuniões de pais lotadas de pais. Eu quero as reuniões de pais com 100% dos pais. Eu não quero que vá o pai do Rafael que tira 10. Eu quero que vá o pai da Lúcia que tira 2, porque a Lúcia é safadinha, ela só tira 2. E o pai dela não vai na escola, né, conversar com a gente. Não é essa a nossa realidade hoje? É essa a nossa realidade. Então, essa preocupação sua, Lúcia, com certeza ela tem que ser levada em consideração, sim, né? Porque é uma mudança de cultura, muito bem lembrado por você. Bom, agora, gente, eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela, essa tela aqui, né, das metodologias ativas com vocês. Deixa eu voltar aqui, rapidinho.
Bom, seguinte, né? Nós estamos aí conversando. Tá tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Nosso bate-papo. Márcia, Muriane, Silvia, tudo bem? Vanessa, Josina, tudo certo, né? Então, ó, eu vou fazer agora uma atividade com vocês. Quem tiver aí, quiser participar, quem puder participar, quiser ligar a câmera, fique à vontade. Nós já estamos aí, ó, há quase um pouquinho mais de 1 hora, né, conversando. Ô, Tom, bastante informação, o nosso cérebro já está precisando de oxigenação, né? Vamos oxigenar o cérebro. Vamos oxigenar o cérebro. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da oxigenação do cérebro. Eu vou fazer uma atividade aqui para vocês, com vocês, e eu queria 2 pessoas para participarem comigo agora. 2 pessoas que estejam aí com a câmera ligada. Eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, quem se habilita, levanta a mão assim, ó, porque daí eu já chamo vocês para participar comigo. Sem medo de ser feliz, tá, gente? Participa aqui comigo. Ixi, teve gente que fechou a câmera agora, que eu acabei de ver que você falou que estava com a câmera aberta. Sem medo de ser feliz. Quem quer participar comigo dessa atividade? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Morgana quer participar comigo. Só acho, viu, Morgana? Só acho. Pode ser, Morgana? Pode ser? Morgana. Ok, este risco, hein? Morgana vai participar comigo, então. E pode ser você, Vanessa, que está no espaço aí. Você pode participar comigo nesse momento. A Legal. Patrícia levantou o braço também, né, Patrícia? Ah, Patrícia, você participa da outra, tá? Porque vai ter mais uma atividade aqui, daí você participa comigo. Então, ó, Vanessa e Morgana, tá? Vocês vão participar comigo agora de uma estrutura. Aí eu vou modelar com vocês duas essa estrutura, né? Para que vocês participem comigo, que essa estrutura chama troca cronometrada, tá? Troca cronometrada. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês mutado agora, e depois, quando eu pedir, daí vocês abrem, para não dar o problema do áudio. Ó, chama troca cronometrada essa estrutura. Eu vou definir com vocês o que são metodologias ativas de aprendizagem. Mas antes de eu definir isso com vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar os conhecimentos prévios de vocês. Então, vocês que não estão com a câmera, vocês podem colocar no chat a respeito do que a gente vai conversar aqui. E a Vanessa e a Morgana, elas vão modelar comigo essa estrutura. Essa estrutura, gente, chama troca cronometrada. Eu vou dar um tempo, por isso que chama troca cronometrada. Eu vou dar um tempo para cada uma falar sobre... Vanessa, o que você entende sobre metodologias ativas de aprendizagem? Morgana, o que você entende sobre metodologias ativas de aprendizagem? Mas tudo isso de maneira estruturada. Fiquem tranquilas, falem aquilo que vocês têm de conhecimento sobre metodologias ativas de aprendizagem, só que vocês têm que gastar o tempo de vocês. Eu vou colocar um tempo aqui, 30 segundinhos para vocês falarem, né? Vocês vão ter 30 segundos para vocês falarem. Só que, gente, olha só que interessante. Quando a gente faz uma atividade em dupla desse jeito, se eu falasse assim, ó, quem quer começar? A Vanessa poderia falar assim, Morgana, começa você, depois eu falo. Aí a Morgana poderia falar assim também, ó, Vanessa, começa você, depois eu falo. Começa você, Vanessa. Isso poderia acontecer e acontece na sala de aula. Isso acontece muito na sala de aula. Tem aluno que quer começar e tem aluno que não quer começar uma atividade. Então, como que a gente faz para os alunos não se esconderem? Olha que interessante, gente. Para os alunos não se esconderem, a gente define quem começa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai começar entre a Morgana e a Vanessa, aquela que acordou mais cedo hoje. Vanessa, que horas que você acordou hoje? Liga o som e fala pra gente que horas que você acordou. 8 horas. 8 horas. Morgana, que horas que você acordou hoje? Liga o som. O meu mouse escapou aqui. Voltou. 15 para as 9. 15 para as 9. Então, a Vanessa acordou mais cedo, então a Vanessa ela vai falar primeiro. Olha que interessante o que eu estou fazendo, gente. Eu coloquei as duas para conversarem nesse momento, para elas definirem quem é que vai começar, e eu coloquei um critério, quem acordou mais cedo. Eu poderia colocar um outro critério, eu poderia falar para elas assim, começa da dupla aquela que faz aniversário mais próximo do dia de hoje.
Começa da dupla aquela pessoa que mora mais longe da Secretaria de Educação. Começa da dupla aquela pessoa que tem mais irmãos. E eu posso fazer isso com os alunos na sala de aula. Eles vão conversar entre eles para ver quem é que começa uma atividade. Aí eu já começo a trabalhar essa questão do esconder. O aluno ele não se esconde para iniciar uma atividade, porque isso é definido entre os alunos, né? Então, isso faz parte da estrutura. A gente já definiu aqui quem começa. Vai começar a Vanessa, porque ela acordou mais cedo. A Vanessa agora, gente, ela vai ter 30 segundos para falar para a Morgana o que são metodologias ativas de aprendizagem. Vanessa, você tem que gastar os seus 30 segundos. Aproveita que você tem a Morgana durante 30 segundos para te ouvir. Isso está muito difícil hoje em dia, ter alguém para nos ouvir, porque às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa está assim para você, ó, mas não está nem aí que você está falando. Então, aproveita que você tem uma pessoa durante 30 segundos para te ouvir e aproveite para você falar sobre as metodologias ativas. Morgana, o seu papel agora é ouvir. Depois nós vamos fazer a troca de papéis, ok? Então, Vanessa, eu vou colocar aqui uma ampulheta, tá? Para vocês irem se organizando com relação aí ao tempo. Vou colocar uma ampulheta, 30 segundos, né? E aí eu vou falar para a Vanessa já liberar o áudio dela. Vanessa, tá aparecendo aí para você a ampulheta? Tá? Então vamos lá. Vanessa, você tem 30 segundos para falar para a gente o que são metodologias ativas de aprendizagem. Pode começar, Vanessa. Morgana, metodologias ativas de aprendizagem é o como a gente faz com que o nosso aluno aprenda, né? E nesse momento a gente pode também aprender, porque quem ensina também aprende, né? E de uma forma mais dinâmica e colaborativa que o professor conseguir que ocorra melhor, né? Então é uma coisa bem legal. Ok, Vanessa, você falou dentro dos seus 30 segundos. Gente, por que eu coloco um tempo? Na sala de aula nós temos alunos que falam muito e nós temos alunos que falam muito pouco. Quando eu coloco um tempo, eu estou fazendo gerenciamento de tempo. Alunos que falam muito têm que sintetizar a fala, alunos que falam pouco têm que expandir a fala. Morgana. Morgana. Pronto, sim. Morgana, ó, a Vanessa, ela trocou uma informação com você. Vira para a Vanessa e fala assim para ela, ó, isso é uma fala pronta, depois eu explico para vocês a estrutura como um todo. Tá. Morgana, vira para a Vanessa e fala assim, Vanessa, sua resposta foi genial. Vanessa, sua resposta foi genial. Olha só, gente, por que eu coloquei uma fala pronta? Para resgatar o parabenizar, para resgatar o elogiar com os nossos alunos. Os nossos alunos, eles estão chegando cada vez mais sem habilidade socioemocional na sala de aula. Isso não é meu, não é da Morgana, não é da Vanessa. Gente, nos últimos 30 anos, foi feita uma pesquisa por um psicólogo americano, ele chama Spencer Kagan, e ele já detectou que nós já perdemos, sem perceber, 25% das nossas habilidades socioemocionais. É muito fácil hoje não ganhar um bom dia, é muito fácil hoje não ganhar um boa tarde, é muito fácil hoje não ganhar um elogio, é muito fácil hoje não elogiar. Parece que dói, né? Parece que não, dá uma vergonha, não sei. Olha como nós estamos perdendo as habilidades socioemocionais. E quando nós colocamos uma fala pronta, né? O que eu pedi para a Morgana falar para a Vanessa é uma fala pronta de um parabenizar por algo que a Vanessa compartilhou com ela. E nas minhas salas de aula, gente, eu fazia assim com os meus alunos. Eu colocava sempre no cantinho da sala o cartaz das falas prontas. Eles criavam as falas prontas deles. Então, alunos de 7º, 8º anos, ô professor, pode ser um tapa na mão assim, pode ser alguma coisa do tipo, beleza, valeu.
eles criavam as falas prontas. Com os menores, eles também criavam, e eles sempre terminavam a estrutura, eles falavam assim, Pro, o que nós vamos falar hoje o que eu vou falar hoje para o meu colega? E aí você vai resgatando as habilidades socioemocionais, você vai trabalhando essa questão da inibição do aluno, você vai combatendo algumas questões relacionadas a bullying, quando você simplesmente estrutura uma pergunta e coloca uma fala pronta no final dessa estrutura, né? Uma situação prática, fácil de fazer, e agora eu vou fazer a troca de papéis. A Vanessa teve a oportunidade de falar. Agora, a Morgana vai ter a oportunidade de falar quais são os conhecimentos dela sobre metodologias ativas. Morgana, você tem 30 segundos para falar para a Vanessa o que são metodologias ativas de aprendizagem. Pode começar. Vanessa, eu entendo que metodologias ativas de aprendizagem oferece uma proposta, né, de processo de ensino de aprendizagem com uma participação ativa de todos, um modo diferente, uma nova realidade de aprender, né? Provoca, assim, uma atividade prática da sala de aula que muda muito o método enraizado de ensino, né? Sai do modelo... Acabou o tempo, Morgana. Olha só, de novo, né, gente? Coloquei um tempo aqui, né? Coloquei um tempo para a Morgana, coloquei um tempo para a Vanessa. Eu tenho certeza que a Vanessa está esperando agora um elogio da Vanessa. Então, Vanessa, você vira agora para a Morgana e fala assim para a Morgana, ó, Morgana, você é muito inteligente. Morgana, você é muito inteligente. Ó, pessoal, terminei a estrutura. Uma estrutura rápida, prática, fácil de fazer. Imagine com 20 alunos na sala de aula, eu tendo 10 duplas, você fazendo uma troca cronometrada, todos os alunos falando ao mesmo tempo. Quem passa pelo lado de fora da sala vai falar assim, e o professor não está conseguindo conter a sala de aula, ó, como os alunos estão falando. E, na verdade, você está aplicando uma estrutura de gerenciamento, colocando o aluno como protagonista, iniciando uma fala sobre algum conceito, para depois você definir esse conceito com os alunos. Olha que interessante, gente. Uma estrutura prática, fácil. Eu levantei os conhecimentos prévios com a Vanessa, eu levantei os conhecimentos prévios com a Morgana. Vocês aqui, eu tenho certeza que vocês foram aí absorvendo o que as duas estavam falando, relembrando algumas coisas que vocês têm. A partir daí eu defino o que são metodologias ativas com os alunos. Olha que interessante. Uma forma prática, essa estrutura ela faz parte de uma metodologia que chama Cooperative Learning, aprendizagem cooperativa, que foi a que eu utilizei com os meus alunos de quintos anos. Vanessa, Morgana, gostaram da estrutura? Gostaram? O pessoal que está aí, gostaram? Dê um joinha aí quem está com a câmera ligada para eu ver. Quem gostou? Ok. Uma estrutura fácil, prática de fazer com os nossos alunos, ok? E a ideia é isso que colocaram aqui para mim, né? A Fabiana acabou de colocar aqui para mim, totalmente envolvente. É isso. As metodologias ativas, elas têm que servir como algo envolvente para os alunos e que, de fato, eu consiga trabalhar, além de habilidade socioemocional, além da habilidade cognitiva, habilidade socioemocional. Eu estou falando aqui sobre metodologias ativas. Imagine nós que trabalhamos com educação infantil. Vou dar um exemplo de cada segmento. Imagine nós trabalhando com a educação infantil. Acabei de contar a história de Chapeuzinho Vermelho para os meus alunos, né? Lá na sala de aula, os professores contaram a história de Chapeuzinho Vermelho para os alunos, pré-escola, dá o exemplo da pré-escola. Acabou de contar a história de Chapeuzinho Vermelho, faça uma troca cronometrada, peça para o aluno contar para o outro o que ele entendeu da história de Chapeuzinho Vermelho. Com isso ele está trabalhando argumentação, com isso ele está trabalhando formulação de ideias na cabeça, organização de ideias, para depois você finalizar a história com os alunos. Com isso, eles vão aprender muito mais, né, com a interação. Ensino Fundamental 1. Estou trabalhando um texto de história com os alunos. Quero saber se eles internalizaram. Ou acabei de trabalhar algum texto na língua portuguesa, algum conto, enfim. Ou estou trabalhando lá na matemática a conceituação dos sólidos geométricos, por exemplo. Faço uma troca cronometrada. Peço para os alunos falarem um para os outros o que eles entendem, qual é o conceito que eles têm a respeito daquilo. Posso fazer para iniciar uma atividade, como conhecimentos prévios, ou também ao final de uma atividade. Eu posso fazer uma troca cronometrada. Tudo bem?
Então, já fiz essa atividade com vocês e eu trouxe, né, uma definição de metodologias ativas para vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela novamente. Eu trouxe, né, essa definição. Deixa eu colocar aqui a apresentação. O que são metodologias ativas? Eu trouxe uma definição aqui, ó, de acordo com Bastos, e vai bem ao encontro do que as meninas falaram aqui para vocês, né, do que a Morgana e a Vanessa conversou aqui com a gente. São processos interativos, né? Reparem que vocês estão interagindo o tempo todo. Todas as atividades que eu estou fazendo com vocês aqui são interativas. Então, são processos interativos onde nós temos que solucionar um problema. Qual que era o problema que a Morgana e a Vanessa tinham que solucionar nesse momento? Definir o que são metodologias ativas, né? Vocês, Morgana e Vanessa, foram protagonistas do aprendizado. Eu deixei com que vocês falassem nesse momento. E a partir de agora, eu poderia ter feito já algum processo de mediação na fala de vocês, mas agora eu posso fazer uma intermediação no que vocês falaram sobre as metodologias ativas. Esse é o conceito primordial de metodologias ativas de aprendizagem, ok? Eu tenho certeza que é sobre isso que vocês pensaram aí quando a gente falou sobre metodologias ativas. E agora eu quero fazer uma outra estrutura com vocês, antes de passar para a próxima tela. Deixa eu voltar aqui, vou parar de compartilhar a minha tela de novo com vocês, né? Parei de compartilhar a tela. E eu vou fazer uma estrutura agora que chama dupla dinâmica. Dupla dinâmica. Eu preciso de mais 2 pessoas para participarem comigo. A Patrícia, ela tinha levantado a mão, então ela pode ser uma pessoa. Quem vai ser a outra pessoa para participar comigo? Quem quer participar, levanta a mão aí para eu ver. A Muriane, deixa eu ver quem mais está aqui. A Muriane não está mais. A Luciana, deixa eu ver quem pode participar. Josina, você pode participar? Pode? Liga o seu áudio, então, para mim. Conseguiu. Tom, eu estava aqui no chat, eu escrevi, você falando sobre essas metodologias ativas, e eu lembro, assim, que no Ler e Escrever, no EMAI, tem muito dessas atividades. Se o professor, né, pegar o manual do professor, o manual e desenvolver as atividades, tem muito. Uhum. E você sabe que você está falando uma coisa, Josina? Você fez me recordar um outro material excelente que nós tínhamos. Quem aqui se recorda do material AM, Atividades Matemáticas? Gente, era um material fantástico para trabalhar com os alunos. Um material que se perdeu no tempo, né, Márcia? Eu vi você fazendo assim com a cabeça. É um material que se perdeu no tempo, um material excelente para trabalhar com os alunos, porque ele tinha o percurso para fazer com os alunos, que é isso que a Josina falou, né? São estruturas de gerenciamento de sala de aula que dão um embasamento muito bacana para a gente trabalhar com esses alunos. Então, vamos lá. Vou fazer com vocês agora uma dupla dinâmica. Josina e Patrícia. Vocês duas vão participar agora, certo? Patrícia Aquiles e a Josina, certo? Com vocês duas. Então, vamos lá. Vocês duas agora deixam o som de vocês habilitados, porque eu preciso que o som fique habilitado. Isso mesmo, Josina e Patrícia. Dupla dinâmica funciona da seguinte forma. É para nós trabalharmos lista de palavras, tá? Lista de palavras. Então, se eu quero trabalhar com lista de palavras, eu faço uma dupla dinâmica. Lá na educação infantil, eu quero trabalhar com lista de animais. Lá no ensino fundamental, eu quero trabalhar, estou falando com os alunos, sobre múltiplos de um número. Lá no Fundamental 2, na aula de História, eu estou falando sobre presidentes do Brasil, né? Eu quero falar sobre os presidentes. Eu faço uma dupla dinâmica. Dá para trabalhar desde a educação infantil até o ensino fundamental e ensino médio. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um questionamento para vocês duas e nós vamos fazer aqui um ping-pong de palavras. A Josina fala uma palavra, a Patrícia fala uma palavra. A Josina fala uma palavra, a Patrícia fala uma palavra. É um ping-pong de palavras. Então, é uma palavra que vocês vão falar a cada momento. Eu quero saber, e vocês que estão aqui conosco no chat, vão colocando no chat, tá? Eu quero que todos vocês participem conosco. Então, vocês vão colocando aqui no chat pra gente. Eu quero saber, Patrícia e Josina, o que as metodologias ativas de aprendizagem favorecem para nós, professores, para os alunos, enfim, para a educação.
O que as metodologias ativas de aprendizagem favorecem para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, ok? Eu quero que vocês digam aí palavras que as metodologias ativas de aprendizagem elas favoreçam. Mas, de novo, nós vamos definir quem começa. Se é a Patrícia, se é a Josina. Vai começar da dupla aquela que trabalha há mais tempo com educação. Patrícia, quanto tempo faz você trabalha com educação? Desde 2007. 2007, 17, então você tem 13 anos de educação. Isso. Eu começo. Josina, Josina, quantos anos você tem de educação? 30. 30 anos. Então a Josina vai começar com a gente. Olha que interessante, né? De novo, eu coloquei um outro critério para nós iniciarmos. Começa aquela que tem mais tempo trabalhando com educação. Então a Josina começa, depois a Patrícia. A Josina fala uma, a Patrícia fala outra. Pode começar, Josina. Repete a pergunta, por favor. O que as metodologias ativas de aprendizagem elas favorecem para o nosso dia a dia? Constante aprendizagem. Patrícia? Aprender. É só uma palavra, né, Tom? Uma palavra. Ó, o chat está bombando aqui, hein? Deixa eu ver o que eu poderia falar mais. Gente, o que eu poderia falar? São tantas as coisas, o que eu posso falar? Conhecimento, já falei. Oportunidades. Significado. Sugestões. Socioemocionais. Nova maneira de aprender. Dinâmico. Competitivo. Interativo. Prazeroso. Ensinar. Sim. Ok. Vocês já trocaram aí pelo menos umas 10 palavras. Olha que interessante. Vocês foram fazendo um ping-pong de palavras. O chat aqui também, ó. Raquel, né, o Ângelo, todo mundo aqui trocando informação, ó. Elisete, inovação, cooperação, debate, participação, criatividade. Tá chegando aqui, ó. Aprendizagem significativa. É tudo isso que as metodologias ativas elas favorecem, de fato, né, para nós. E aí, gente, a partir disso, né, a partir do que as metodologias ativas de aprendizagem elas favorecem, vocês fizeram uma lista de palavras. Eu não pedi para vocês registrarem, mas eu poderia ter pedido para vocês registrarem, né? Se eu tivesse pedido para vocês registrarem, vocês teriam uma lista, né? É uma dupla dinâmica escrita. Eu fiz uma dupla dinâmica oral, né, com vocês, para fazer lista de palavras. Se eu estivesse trabalhando com vocês, por exemplo, vamos fazer uma rapidinha de novo, Josina e Patrícia, bem rapidinho, ó. Eu quero que vocês falem agora sobre brincadeiras da infância, brincadeiras que vocês lembram da infância. Tipos de brincadeiras que vocês lembram da infância. Começa da dupla, aquela que tem mais irmãos. Josina, você tem quantos irmãos? 7. 7 irmãos. Eu tenho só 2. Então a Josina vai começar de novo, Josina. Josina, pode começar. Brincadeiras da infância. Piloca, jogar bolinha de gude. Amarelinha. Futebol. Bambolê. Pular corda. Elástico. O que mais que eu posso falar? Brincar de casinha, gente. Pega, pega. Isso. Gente, o que é isso? Que pressão. Morte-vivo. São tantas. Balança caixão. Ok, gente. Olha que interessante. Vocês podem trabalhar o que vocês quiserem com os alunos, com os professores. Eu quero fazer um brainstorm de palavras. Eu quero trabalhar eu faço uma troca cronometrada. Uma dupla dinâmica. Mas a mamãe da rua colocaram aqui, quer este, cabra cega. Tem umas que eu não conheço não, viu, gente? Tem umas que eu não sei. É regional.
Tem umas, mas olha só que bacana. E com isso você trabalha, isso que a Patrícia falou, olha que interessante você num espaço conversando com as crianças e você começa a conhecer a cultura quando você faz uma atividade dessa com as pessoas que você está conversando. A cultura, o regionalismo, que é o que a gente está trabalhando nesse momento, stop, polícia e ladrão, ó, tá surgindo um monte aqui ainda. E aí, é claro, a gente consegue, por meio dessa estrutura, assim, tô trabalhando múltiplos de um número, né? Quero trabalhar múltiplos de um número. Eu quero que vocês falem múltiplos do número 4. Aí um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Estou trabalhando troca dupla dinâmica. Então, se eu quero trabalhar lista de palavras, eu faço uma dupla dinâmica. Se eu quero trabalhar alguma coisa relacionada a uma resposta mais elaborada, eu trabalho por meio de uma troca cronometrada. Ô, Tom, existem outras estruturas? Existem diversas estruturas, gente. Eu fiz 2 com vocês, eu fiz um jogo divertido com vocês. Existe mais de 250 estruturas de gerenciamento de sala de aula, né? Ô, Tom, tem alguma estrutura para a gente trabalhar, por exemplo, resolução de situações problema com os alunos, mas escrito? Tem. Por exemplo, coach duplo. É uma outra estrutura que a gente pode fazer. Tem uma estrutura para a gente trabalhar, por exemplo, eu acabei de pedir para os alunos responderem lá algumas questões de um texto que eu passei para esses alunos. Qual estrutura eu posso usar? Você pode usar o quiz-troca, que é uma outra estrutura de gerenciamento de sala de aula. Gente, existem diversas estruturas que fazem parte desta metodologia que chama Cooperative Learning, aprendizagem cooperativa, que eu utilizei com os meus alunos. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa metodologia e o principal de tudo, eu só uso aluno, professor, giz, lousa, saliva, corpo, movimento, que é o que mais eu tenho à disposição na escola. É assim que eu utilizo essa metodologia e que está causando aqui interação, está causando aqui desenvolvimento de habilidade socioemocional. Eu tenho certeza que muitos dessa sala não sabiam que a Josina tinha 7 irmãos. Hoje vocês sabem que a Josina tem 7 irmãos, né? Hoje vocês sabem que a Morgana acordou 8h45 e que a Vanessa acordou 8 horas. Olha só que interessante, né? A gente começa a conversar e fazer algumas intervenções com os alunos, e até mesmo para definir quem começa, quem não começa, e sem perceber, gente, a gente está trabalhando as habilidades socioemocionais. Sem perceber, a gente vai trabalhando no grupo afinidade, porque eu tenho certeza que se tiver uma outra pessoa aqui no grupo que tenha 7 irmãos, vai começar a criar essa afinidade com a Josina, né? Vai querer, nossa, que legal, Josina, você tem 7 irmãos, eu também tenho 7 irmãos. Quando eu falo de aniversário, alguma pessoa que faz, quando eu falei do aniversário, quem ficou em pé, né, em outubro, os aniversariantes de outubro, pessoas que ficaram em pé, pode ser que tenha pessoas aqui que não sabiam, que, nossa, que legal, o Reinaldo ficou em pé, então ele faz aniversário em outubro, que legal, também faz. Olha que situação interessante, né, que a gente vai desenvolvendo afinidade no grupo, e não foi à toa que a Samara e o Lucas, quando o Lucas falou assim, no depoimento, às vezes a gente não conhece aquela pessoa e às vezes a gente não gosta daquela pessoa, mas a gente tem que ver como ela é, né? Quando eu ouvi aquilo do meu aluno, deu vontade de abraçar, de morder aquele aluno, porque, né, no bom sentido, porque é isso que a gente tem que desenvolver com os nossos alunos. Além das habilidades cognitivas, as habilidades socioemocionais. Mas nós não vamos ter aula de empatia, nós não vamos ter aula de... É sem perceber, é como dizem, né, e como está colocado aí, é o currículo oculto que a gente vai trabalhar com esse aluno. E é o currículo oculto que ensina muito mais do que o currículo visto. Eu entendo o currículo, e eu faço sempre essa analogia do currículo, como um iceberg, né? A parte de cima é o que a gente está vendo. E a parte de baixo, que é a maior que nós não vemos, e nós somos esse navio que estamos olhando para esse iceberg. O que está em cima é o que está posto na base, é o que está posto no currículo paulista, é o que está posto para nós trabalharmos com os nossos alunos. Agora, o que está no iceberg é aquela parte de valores, de emoções, de habilidades socioemocionais, e que é nesse currículo oculto que tudo isso vai se dar, né? É com essas metodologias que tudo isso vai se dar. E eu estou aqui, gente, conversando com vocês, e eu nem vi a hora passar, já é quase 11 horas da manhã e a gente está aqui ainda, né? E aí, claro, eu não quero extrapolar o tempo com vocês, em questão do tempo, mas eu tenho aí mais uns 15 minutinhos, Patrícia? O horário era até 10h30, mas acho que o pessoal pode ficar. O Adolfo já colocou o link, porque às vezes tem gente que já tem horário programado, né? Então acho que pode ficar à vontade, quem puder ficar, né? Quem não puder, aí a gente se despede, mas acho que dá. Isso, uns 15 minutos, acho que ainda dá para ficar.
Eu prometo para vocês que quando for 11h10 eu termino. Oi? Fica, tá ótimo. Pode passar conosco. Prazer poder mesmo estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado mesmo de coração. E aí, claro, vocês acabaram de trocar várias palavras aí sobre o que elas oportunizam para os alunos, né? Para nós, professores e tudo mais. E aí, claro, eu vou trazer para vocês aqui o que o José Moran fala para a gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo a minha tela. O que o José Moran fala a respeito das metodologias ativas, o que as metodologias ativas elas favorecem. O José Moran, gente, ele é um professor da USP, ele é contemporâneo, eu gosto muito dos livros do José Moran, porque são linguagens práticas, didáticas que ele traz nos livros dele, e ele fala muito sobre metodologias ativas. É a praia do José Moran, né? Nós temos o Edgar Morin, que é conhecido há muito tempo já, né, lá de fora, e no Brasil nós temos o José Moran, o nosso José Moran, né, que é um professor da USP, que tem aí os livros publicados aqui no Brasil, e que são livros muito, muito práticos. Se vocês me perguntarem um autor que fale sobre metodologias ativas, um autor que eu trago para vocês é o José Moran. E também a Lilian Bassi. A Lilian Bassi eu gosto bastante também. Então, são dois autores que eu gosto bastante, são contemporâneos e têm uma linguagem muito próxima da nossa para falarem sobre metodologias ativas de aprendizagem. Então, ó, aqui eu trouxe para vocês algumas das palavras do que o José Moran fala que as metodologias ativas elas favorecem. Autonomia, confiança, protagonismo, senso crítico, que foi o que vocês trocaram comigo aqui, né, no bate-papo e também aqui nas nossas conversas. E aí, gente, quando eu falo disso, olha essas 10 palavrinhas que eu trouxe aqui para vocês. São as 10 competências gerais da base. Tudo que as metodologias ativas de aprendizagem elas favorecem, elas corroboram com as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Por quê, gente? Dessas 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, as 10 estão transversalmente coligadas com competência socioemocional. Quando a gente fala de empatia e cooperação, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de argumentação, nós estamos falando, sim, de competências cognitivas, mas também de competências socioemocionais. Então, por isso que eu queria compartilhar isso com vocês também, tá? E aí, gente, para eu não extrapolar o tempo com vocês, eu quero voltar aqui numa tela, né? Só para eu não extrapolar o tempo, eu tenho mais 10 minutinhos com vocês, eu não quero, né, extrapolar o tempo em respeito a vocês. Eu poderia ficar falando com vocês durante vários momentos. Mas a gente vai combinar outros momentos. Ó, já estou à disposição de vocês, viu, Patrícia? Viu, Clélia? Viu, pessoal aqui, os gestores? Já estou à disposição de vocês, para a gente marcar outros momentos aí de bate-papo, tá bom? Eu queria mostrar para vocês uma outra tela, rapidinho aqui. Eu vou chegar aqui. Aqui, consegui. Ó, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho aí, ó, um personagem aí que muitos de nós conhecemos, o Chaves, né? Eu tenho aí 7 chaves, não tem? Eu quero apresentar para vocês agora, desta metodologia, né, que eu estou falando com vocês, 7 chaves para o sucesso, né? Eu quero fazer para vocês aqui agora uma apresentação de 7 chaves para o sucesso. Coloquei a referência aí para vocês, Kagan, né? É o Spencer Kagan, é um psicólogo norte-americano. O que ele fala para uma aula de sucesso? É só essa mandala aqui que eu queria trabalhar com vocês e depois a gente pode falar mais precisamente de cada uma dessas 7 chaves. Então, ó, eu queria que vocês guardassem essas 7 chaves que eu trouxe aqui para vocês. A primeira, grupos, está lá em cima. Trabalhar por meio de grupos estruturados. Mas quando eu falo trabalhar por meio de grupos estruturados, é pensando, inclusive, que essa chave, gente, é uma chave que vai ajudar muito no pós-pandemia. Sabe por quê? Porque no pós-pandemia, nós vamos ter alunos com alto índice cognitivo, com índice cognitivo médio, e nós vamos ter alunos com baixo índice cognitivo. E nós temos que estruturar os grupos cognitivamente, pensando aí nas habilidades cognitivas. De que maneira nós formamos esse grupo? Dá uma live para falar só disso também. Mas é muito importante. Outra coisa, gente, grupo tem tempo de validade. Um grupo ele tem que ficar formado em sala de aula no máximo durante 6 semanas. Depois eu tenho que fazer troca de integrantes no grupo, fazer rodízio de grupo. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ter panelas formadas dentro de sala de aula. É isso que acontece. Por isso que o Lucas, quando ele fala assim pra gente, ó,
tinha pessoas que eu não conhecia, eu pude ver como ela é, né? E a gente não ficava no mesmo grupo, a gente mudava, e isso foi legal. Ou seja, eu oportunizei o Lucas, que sentava lá na frente, sentar com um aluno que fica lá no fundo da sala de aula, fazendo os rodízios de grupos. E o grupo ele tem que ser formado e ser rodiziado a cada 6 semanas. Não é o Tom que está falando, é o Spencer Kagan, um psicólogo norte-americano que ajudou no desenvolvimento dessa metodologia colaborativa. Então, as trocas de grupos, um tempo ideal é 6 semanas, porque a partir de 6 semanas nós vamos criar uma afinidade tão grande naquele grupo, uma identidade tão grande no grupo, que daí eu já vou falar dessa outra chave que está ali embaixo, identidade do grupo, só que ela fica tão grande que eu não consigo depois trocar um aluno. Tem grupo que não gosta de receber aluno. Você acha que foi fácil quando eu fui trocar os meus grupos? Foi muito difícil. Tem aluno que falou assim, professor, não quero sentar com ele, não. Aí você pergunta assim, mas por que você não quer sentar com ele? Eu não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? A pessoa não sabe nem falar por que não gosta, mas não gosta e não quer sentar. E aí a gente vai fazendo essas trocas de grupos. Você desenvolve essa identidade do grupo. Quando eu desenvolvo a identidade do grupo e eu vou fazendo os rodízios de grupos, consequentemente, eu desenvolvo a identidade da sala de aula, que é a terceira chave que está aí. O que é a identidade da sala de aula? Os alunos eles se sentem mais seguros em ambientes que eles se sintam bem. Se o aluno conhece todos os alunos da sala de aula, conversa com todos os alunos da sala de aula, ele não tem mais aquele tremor de vara verde, né, ao ir à frente da sala de aula para falar. Se eu começo isso nos grupos menores, eu vou para os grupos maiores, eu desenvolvo a identidade da sala de aula. E eu tenho alunos ali com habilidades do século XXI desenvolvidas, falar em público, enfim. Gerenciamento, gente. Eu fiz uma estrutura com vocês aqui, troca cronometrada e dupla dinâmica. Eu precisei gerenciar essa estrutura. Eu gerenciei essa minha pergunta. Eu preciso, enquanto professor, de técnicas de gerenciamento, de ferramentas que me ajudam nesse gerenciamento de sala de aula. Outra coisa, gente, habilidades sociais, socioemocionais. Nós rimos, nós nos divertimos aqui, nós elogiamos, nós fomos elogiados. Olha quantas habilidades socioemocionais nós falamos, nós ouvimos, né? Teve o papel da Morgana de ouvir, depois teve o papel da Vanessa de ouvir. Então, saber ouvir, que é uma habilidade socioemocional também. Os princípios da PIPA, né? E aí, PIPA é um acrônimo que eu vou fazer com vocês aí agora. A palavra PIPA, né? O primeiro P da PIPA, participação equivalente. Se eu fizesse aqui a troca cronometrada com todos que estão aqui hoje no chat, eu iria colocar vocês em duplas e vocês iriam conversar em duplas. Ia fazer uma bagunça aqui no som, mas daria para fazer com todo mundo junto. Na sala de aula, se eu tenho 20, 30 alunos, eu tenho 10, 15 duplas. E eu faço a participação equivalente. É o primeiro P da PIPA, participação equivalente. Interdependência positiva, é o I da PIPA. Então, a palavra PIPA aí que está aparecendo para vocês. O primeiro P, participação equivalente. Todos participaram. E interdependência positiva. A Morgana dependeu da Vanessa, a Vanessa dependeu da Morgana. A Josina dependeu da Patrícia, a Patrícia dependeu da Josina. Interdependência positiva. Produção individual. Apesar de eu trabalhar com vocês em duplas, em grupos, cada um produziu a sua resposta. A Morgana produziu a resposta dela sobre metodologias ativas. A Patrícia produziu as palavras delas quando ela falou sobre o que as metodologias ativas elas proporcionam. E para fazer tudo isso, gente, para eu poder acoplar essas 6 chaves que estão ao redor, eu tenho essa do meio, que são as estruturas para eu gerenciar tudo isso, que são essas que eu estou conversando com vocês. Eu estou conversando sobre troca cronometrada, eu estou conversando sobre dupla dinâmica, eu fiz um decolar, aterrissar com vocês, eu fiz aí várias estruturas de gerenciamento com vocês, ok? Então, gente, para finalizar, né, eu quero deixar aqui também, rapidinho, né, quem ainda não anotou, anotem aí as nossas redes sociais, deixa eu passar aqui para vocês. Eu quero, né, nesse momento, finalizar minha fala. Tá aparecendo aí para vocês? Tá? Tá. Ok. Eu quero, nesse momento, agradecer demais esse momento, essa energia boa trocada com vocês aqui neste momento. É muito bom quando a gente faz essa conversa. Claro, seria excelente se nós tivéssemos presencialmente. Eu tinha certeza que seria a mesma, talvez maior até, por estar próximo de vocês, essa energia muito boa trocada aqui com vocês.
Agradeço por vocês me energizarem nessa manhã. Eu tenho certeza que o meu sextou, né? Podem ter certeza disso, que o meu sextou está sendo muito mais energizado de poder ter feito esse bate-papo com vocês, gestores da Rede Municipal de Araraquara. Primeiro, por vocês serem tão participativos como foram comigo nesse momento. Segundo, por vocês terem sido tão receptivos comigo. E terceiro, não mais e não menos importante, por vocês estarem ao lado aí de uma pessoa muito querida, que eu tenho um carinho muito especial, que é a Clélia, toda essa equipe aí que está aí na Secretaria de Educação. Gestores, meu muito obrigado pela paciência, por vocês terem ficado além do tempo aqui comigo e por vocês estarem aí lutando por essa educação aí mesmo nesse período de pandemia. Muito obrigado. A Clélia, não sei se vai falar os finalmente, mas acho que você tem acesso ao chat aí, muita gente pedindo mais momentos como esse, que quer mais formação com você, agradecendo, diz que foi uma manhã muito boa. Enfim, acho que é o que a gente sentiu mesmo. Muito interativa, muito bacana. A gente gostou muito da sua fala, dos momentos com você. Muito obrigada, viu, Tom, pela disponibilidade em contribuir com nossas semanas aí de ação formativa. Eu que agradeço Tom, demais. Foi um sextou maravilhoso, Tom. Patrícia tem toda a razão. Estou vendo aqui pelos comentários, eu fico muito feliz que todos eles sejam muito positivos, foi um prazer aprender com você, e foi uma manhã de muito aprendizado. Tem uma pergunta interessante aqui, que aí depois a gente volta a falar mais e melhor sobre isso, se a gente poderia usar metodologias todos os dias. Podemos, né, Tom? Devemos. Com certeza, com certeza, com certeza. Clélia, só para falar sobre isso, por exemplo, com os meus alunos, né, quando eu fiz esse projeto de mestrado, como eu estava com as aulas focadas em matemática, olha para vocês verem como é interessante. Eu iniciei o trabalho com as metodologias nas aulas de matemática. Eles começaram a pedir na aula de português, na aula de história, na aula de geografia, porque eles perceberam que aquilo que estava acontecendo na matemática, como era para o projeto de mestrado, eu estava fazendo nas aulas de matemática. Eu deixei a minha parceira lá, a professora doida, ela falou assim, Tom, eles querem também na aula de português, na aula de geografia, na aula de história, eles querem em todo momento. Por quê? Porque vai fazer parte, vai ficar incutido, né, nos alunos, nos professores, gente. Então, usem e abusem das metodologias ativas de aprendizagem. Obrigada, Tom, maravilhoso. Obrigada mesmo. Vai ter outro momento conosco aqui, vai ser ótimo como foi hoje, essa lição de como que a gente pode fazer mais e melhor, lançando mão de recursos tão simples, né, Tom? Eu acho que tem acho que o que eu levo dessa manhã é que você nos revelou uma coisa absolutamente fantástica, é que a gente não precisa de coisas incríveis, né, de recursos tecnológicos fantásticos para fazer mais e melhor. O melhor recurso da educação é a competência de cada um dos seus educadores e da sua equipe gestora. Então, acho que isso que foi incrível nessa manhã. Então, só agradeço, Tom. Obrigada, diretoras, obrigada às assistentes educacionais pedagógicas, às professoras coordenadoras, por estarem aqui, né, conosco nessa manhã de tanto aprendizado. Um beijo. Uma excelente sexta-feira para você e até semana que vem de novo aqui conosco. Muito obrigada. Posso tirar uma foto aqui? Quem tiver com câmera ligada aí, quem puder ligar a câmera, eu quero tirar uma foto de vocês, eu quero ter um registro aqui de vocês, quero postar nas minhas redes sociais. Depois, se vocês não estão seguindo a gente, segue lá que vocês vão ver a fotinho de vocês lá no Stories, da gente poder aqui compartilhar isso com vocês. Estou esperando, o pessoal está ligando a câmera aí. Quem puder ligar a câmera, para eu tirar uma foto aqui, para eu levar esse registro desse momento que eu pude compartilhar com vocês e agradecer mais uma vez esse momento aí junto com vocês. Posso tirar? Vou lá, ó. Pode tirar. 1, 2, 3 e... Foi. Gente, obrigado, viu? Bom almoço para vocês. Agora é hora de almoçar, tô com fome. Vocês devem estar morrendo de fome também. E aí... Dia 6, se Deus quiser, eu estou com os professores de vocês para falar sobre essas metodologias, para vivenciar com eles também essas metodologias e mostrar que isso é possível no nosso dia a dia, sejamos
infantil, de Fundamental 1, de Fundamental 2. Eu acho que na terça, acho que vai ser Fund 2, é isso? São professores de Fund 2 ou são todos? Todos. Todos. São todos. Que legal, que bacana. E é em outro formato, né? Como a gente já comentou, por conta do número de inscritos, né? Nós estamos com, por enquanto, 501 professores da rede toda. Então, a gente vai ter acesso pelo chat. A interação vai ser um pouco diferente dessa de hoje, né? Que o número é um pouco maior. Tá joia, gente. Porque todo mundo pode usar as metodologias, né, Tom? Não tem etapa, não tem modalidade. Ela é para todos, né? Do berçário ao EJA, né? É possível lançar a mão desses recursos e foi isso que você nos disse hoje, Tom, querido. Ó, Clélia, só uma curiosidade. Tem uma metodologia que chama aprendizagem baseada em problemas. Problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas. Ela surgiu, na verdade, num curso superior, num curso de medicina. É uma metodologia que surgiu de uma dificuldade em medicina e hoje ela está disseminada aí no Brasil todo, no mundo todo, como uma metodologia ativa de aprendizagem, que surgiu num curso superior e hoje ela está disseminada na educação básica como um todo. Então, metodologia ativa é desde a educação infantil até quando a gente puder utilizar. Né? Então, com os alunos na pedagogia mesmo, eu já usei muitas, e uso, né? Uso sempre, né? Usava muito com os meus alunos no curso de pedagogia, e a gente faz isso o tempo todo. Então, gente, ó, usem e abusem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada a todos e todas. Obrigada, supervisoras. Feliz sexta-feira, Tom. Feliz sexta-feira, pessoal. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, Tom. Maravilhoso, como sempre. Obrigado a vocês. Obrigado, Juliana, Mini, Muriane, Josmar, Márcia, Reinaldo, Camila, Silvia, Morgana, todo mundo que está aqui. Juliana, Marta, Patrícia, Josiane, Dulce, que está em Campos do Jordão, com essa imagem maravilhosa. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Tom. Beijo, tchau. Foi bom mesmo, né?